A nossa história começa numa mansão meio caída, onde conhecemos a Lily, uma elfa novinha que, assim que acorda, já vai toda animada acordar o nosso protagonista, o Zenos. Depois disso, ela vai lá preparar um chazinho para eles curtirem de boa. Aí explicam que nesse mundo aí os curandeiros são tipo topzera, mega respeitados por serem bons demais no que fazem. Por isso, eles até ganham cargos importantes. Existe até uma escola real só para treinar os melhores curandeiros do reino. Dentro da profissão, a galera é dividida em primeira, segunda e terceira categoria. Só que aí entra o Zenos, que nem licença tem para usar magia de cura. Mesmo assim, o cara não se deixa abalar e ajuda quem pode. Abriu um consultório bem humilde nas quebradas do reino para atender quem tá na pior. Depois que ele termina de cuidar de um cara doente, o paciente até tenta pagar, mas tá sem grana. Então oferece o pouco que tem no bolso e o Zenos aceita de boa, porque não faz isso por dinheiro mesmo. Quando o cara vai embora, a assistente dele, a Lily, chega e lembra que ele tem uma visita marcada. O Zenos fala que vai na hora, e a Lily diz que vai deixar o rango pronto quando ele voltar. Umas horinhas depois, o Zenos está voltando para casa de boas, andando pela rua, e repara numa garota loba se contorcendo de dor. Aí do nada chega um nobre escroto e começa a gritar com ela. O cara pergunta onde ela estava, e a menina tenta explicar que estava com dor no estômago, foi tentar ir no hospital, mas não quiseram atender porque ela não tinha grana. O nobre olha para ela como se fosse lixo e solta. Dor de barriga não é desculpa para ir no hospital, ainda mais sendo uma escrava sem seguro. Aí o cara simplesmente arrasta ela para longe e fala que ela tem que voltar a trabalhar. O cara leva a garota até um cemitério e simplesmente joga ela no chão com força, fazendo a cabeça dela bater numa lápide. Tipo, ele nem se importa se ela vai sobreviver. E uma pancada dessas podia matar fácil. Enquanto a menina tá lá rolando de dor, uma energia bizarra, meio sombria, entra no corpo dela, o que seria sinistro para qualquer um com 2 neurônios. Mas o nobre, com visão de um cego, acha que ela tá fingindo. Ele manda ela levantar na marra, mas a menina não consegue de tanta dor. Aí o desgraçado ameaça enterrar ela ali mesmo se não obedecer. Como ela mal se mexe, ele dá uns chutes nela e manda sair catando qualquer coisa de valor pelo cemitério. Depois eles se afastam um pouco. Talvez pela dor absurda ou porque rolou uma possessão esquisita, a garota surta e parte pra cima do nobre, metendo as garras na barriga dele. O cara fica em choque, sem acreditar que levou uma dessas. Ele até tenta conversar com ela, mas logo lembra que estava chutando a coitada segundos antes. Agora ela tá parecendo possuída e sedenta por sangue. Já era tempo de diálogo. O cara tenta correr, mas tá mais pra uma corridinha de bêbado. Provavelmente ia bater as botas ali mesmo, mas por sorte o Zenos estava por perto. O nobre sai correndo até ele, implorando ajuda, falando que a escrava dele pirou e tá tentando matar ele. Só que o Zenos viu tudo antes e já sabe que o cara mereceu. A garota chega pronta para terminar o serviço e o nobre suplica para que o Zenos salve ele. Só que o Zenos já sacou que tem uma energia muito errada rondando a garota e pergunta pro nobre o que ele estava aprontando quando ela ficou fora de si. O nobre, óbvio, não quer dizer que estava forçando a garota a saquear túmulo, então inventa que estava só coletando loot. Claro que isso é ilegal, mas ele tenta mudar de assunto, dizendo que tá morrendo e que precisa de um hospital urgente, até oferece grana pro Zenos. Mas o Zenos tá nem aí para dinheiro. Mesmo assim, ele tem um juramento de salvar vidas. Então, quando a garota vai avançar de novo no nobre, o Zenos puxa o cara para fora do caminho bem na hora. A menina fica pistola e começa a tacar pedra no Zenos, mas o cara desvia tudo fácil, como se fosse um ninja. Vendo toda a treta rolar, o nobre mete o louco e fala que o Zenos devia matar a garota logo. Mas os Zenos mandam nem a pau, porque ele tem um código mó rígido de nunca matar ninguém. O nobre fica pistola e fala que ele devia largar essa filosofia boba, porque se não matar ela agora, ela pode muito bem acabar matando eles. Só que o Zenos continua firme na dele. Diz que como curandeiro, a missão dele é salvar o máximo de vidas possível. Logo depois disso, a garota joga uma pedra nele, e o Zenos simplesmente destrói a parada com um soco seco. Nada a ver com o que se espera de um curandeiro, né? Aí ele já saca que tem alguma coisa errada. A menina é rápida demais, mais do que qualquer semi-humana deveria ser. Ele não quer machucar ela de verdade, então quando ela parte pra cima com as garras, ele levanta um escudo mágico. Assim que ela bate, voa longe e se bate contra um prédio. Parte do prédio desaba ao lado do nobre. Zenos, se quisesse, salvava ele de boa, mas decidiu só assistir. Frio, né? Com tudo mais calmo, ele vai até a garota que tá toda ferrada, com a perna quebrada, tentando se arrastar ainda no modo selvagem. Ela até morde o braço dele, mas ele deixa, só para manter ela sob controle. Logo ele percebe que ela tá possuída por algum espírito bizarro. Aí bota a mão na cabeça dela e começa a curar para expulsar o bicho ruim. E dá certo, mas ele ainda tá encucado, querendo saber como que essa treta começou. Só que o espírito ainda tá por aí,
Então o Zenos parte pro exorcismo e manda o encosto para longe. Com o clima mais tranquilo, ele olha para a garota de novo, agora de volta ao normal, e cura a perna quebrada rapidinho. O nobre, que saiu se arrastando dos escombros, vê tudo de longe e fica de cara. Não acredita que o Zenos conseguiu curar uma perna assim. Na hora, ainda todo arrebentado, o nobre implora para o Zenos curar ele também. Mas o Zenos, todo debochado, solta que já terminou o expediente. Agora só amanhã. O nobre, em pânico, diz que vai sangrar até morrer se não for agora. O Zenos até topa, mas avisa que vai sair caro. O nobre joga todo o dinheiro que tem na mão do Zenos, achando que já deu mais que o suficiente. Só que o Zenos manda aquela, mano, isso aí não paga nem metade. Normalmente ele nem liga pra grana, mas como o nobre foi um babaca antes, agora ele tá se sentindo no modo capitalista selvagem. O nobre ameaça denunciar ele por extorsão, mas o Zenos nem se abala, nem tem licença pra ser curandeiro mesmo, tá 100% na ilegalidade. E ele sabe que o nobre também não é flor que se cheire, afinal vive saqueando tumba por aí. Aí o Zenos joga a proposta, aceita outro tipo de pagamento. Ele quer a escrava do nobre. O nobre, que nunca ligou muito pra garota, aceita na hora. Assim que é curado, entrega o contrato de escravo e vai embora espumando. Zenos então senta no chão do lado da garota e espera ela acordar. Quando ela finalmente abre os olhos, dá de cara com ele e pergunta quem é. Ele se apresenta de boas e manda a real. Comprei você, agora você é minha escrava. Com isso resolvido, ele já solta. Tira a roupa aí. Ela fica super sem graça e pergunta se ele tá falando sério. E ele responde tipo, ué, paguei caro, quero ver se a mercadoria tá em bom estado. Meio sem saída, ela obedece. E assim que ele dá uma olhada, percebe o problema. Ela tava com dor antes e agora tá claro que tem uma pedra na vesícula entupindo o canal. Pra ele, isso aí é moleza. Coloca a mão na barriga dela e com magia resolve tudo num piscar de olhos. A pedra sai e ela já para de sentir dor. Ela, chocada, pergunta o que ele fez. E ele responde de boa. Abri tua barriga, tirei a pedra e fechei de novo. Rapidão. Pra ele é coisa de rotina, mas pra ela, nenhum outro curandeiro conseguiria fazer isso. Ela agradece, mas o Zenos não deixa barato. Diz que só obrigado não paga o que ele fez. Ele investiu muito nela, então vai precisar que ela trabalhe para quitar a dívida. No começo, ela até acha que ele quer serviço de outro tipo, mas na real ele só pede para ela levar ele até uma planta que está procurando. Ela acha estranho, mas mostra o arbusto que ele queria. Aí pergunta se é só isso mesmo, porque ela faria bem mais por ele. Mas o Zenos diz que já tá ótimo, ele só cobra o justo e essa ajuda já tá valendo. Aí ele rasga o contrato de escravidão dela e manda: agora você tá livre, pode fazer o que quiser com sua vida. Ela fica meio sem saber o que fazer, mas feliz por estar livre. Tudo graças ao Zenos. Antes de ir embora, ela pergunta se pode vê-lo de novo, e ele manda um: se machucar de novo, eu curo sim, mas vai ter que pagar, claro. Enquanto isso, na casa dos Zenos, a Lely estava preparando o rango. O cheiro estava tão bom que até a fantasma Camila desceu para ver o que estava rolando. Lely sentiu a presença dela e a Camila disse que estava animada para provar a comida. Mas ainda ia demorar um pouco, então ela teve que voltar para o quarto. Pouco depois, Zofia chega procurando os Zenos. Lely explica que ele está fora, numa consulta. Zofia veio cedo achando que ia ter o Zenos só para ela, então resolve esperar. Mas aí Linga também aparece, querendo ver os Zenos. Lely avisa que ele ainda não chegou. Linga fica surpresa ao ver que a Zofia já tá lá. Ela estava planejando ficar a sós com os Zenos numa consulta, mas agora o plano foi por água abaixo. Logo em seguida, a Loewe arromba a porta e entra sem cerimônia. Lely vai receber ela e manda logo um: tá, você pode ficar, mas conserta a porta primeiro. A Loewe também é afim dos Zenos, mas dessa vez ela veio mesmo foi por causa do cheiro da comida, que sentiu lá de longe. No fim, Lely termina de cozinhar e sai para resolver umas coisas, deixando as meninas na cozinha. Assim que ela sai, as garotas não resistem ao cheiro e decidem provar um pouco. Tentam ser espertas e não comer tudo, mas erraram feio. A panela fica praticamente vazia. Quando a Lely volta e vê o desastre, dá aquele sorrisinho sinistro e manda as três explicarem direitinho o que rolou. Mais tarde, o Zenos finalmente chega em casa. Lely pede desculpas porque o jantar não tá pronto como prometido. Rolou uma treta com a comida, mas ela já deu um jeito, mandou as meninas irem buscar ingredientes. E quando elas voltam, trazem coisa até demais. Agora sim, vai rolar um banquete. Mas antes disso, a Lely percebe que o Zenos teve um dia puxado e diz que vai preparar um chazinho para ele relaxar. Agora estamos no passado de Zenos. O Zenos já fez parte de um grupo de aventureiros de alto nível, tipo topzera mesmo. Mas um dia o líder da equipe, o tal do Aston, joga uma moeda de ouro na cara dele só para lembrar que ele é pobre e manda o cara vazar do grupo.
Disse que o Zenos era um peso morto e que o time ia ser melhor sem ele. Só que o Zenos sabia que ele era o único segurando aquela bagunça toda junto. Mas o Aston nem quis saber. Falou que só colocou o Zenos no grupo para servir de escudo humano, já que ninguém ia ligar se ele morresse no meio de uma batalha. Agora que o grupo ficou forte, o Zenos tentou argumentar, dizendo que eles só estavam vivos por causa dele, que curava geral toda vez que o Aston fazia alguma burrada. Mas o Aston meteu o louco, falou que aquelas habilidades de cura que o Zenos aprendeu por conta própria eram um lixo e que qualquer outro curandeiro faria melhor. Enquanto isso, num beco qualquer, 2 traficantes de escravos estavam tentando amarrar uma elfa chamada Lely para vender depois. A mulher até avisa o parceiro para ir com calma e não machucar a garota, porque elfo é raro e quanto mais inteira ela tiver, mais grana vão tirar. O cara já tinha prendido ela no chão, mas a Lely não ia se entregar fácil. Mandou um chutão nas partes baixas do cara e enquanto ele gritava de dor, ela saiu correndo. Ela até podia ter conseguido fugir, mas o maluco puxou um arco e acertou uma flechada no tornozelo dela. A Lely caiu no chão, sem conseguir mais correr. O cara alcançou ela de novo, mas quando tentou segurar, ela mordeu a mão dele com tanta força que até o cachorro da rua sentiu pena. O cara teve que esfaquear ela para se soltar. Nessa hora, o Zenos estava passando pelo beco e viu a Lely toda ensanguentada no chão. Perguntou para os dois se tinham sido eles. Os caras mandaram ele cair fora, falando que a escravidão era legalizada ali, que a Lely era propriedade deles, podiam fazer o que quisessem. Zenos sabia que os dois estavam certos, então legalmente ele não podia fazer nada. Mas aí teve uma ideia. Disse que queria comprar a Lely. Ofereceu as moedas de ouro que o Aston jogou nele. Normalmente os caras iam rir da cara dele, porque uma elfa vale bem mais que isso. Mas como ela já estava quase morrendo, aceitaram a grana e deram no pé. Depois que os caras vazaram, o Zenos foi ver se a Lely ainda estava viva. Ela já estava tipo, pode me deixar aqui, já era? Mas ele falou que ela não ia morrer não. Quando ela olhou para a ferida, ficou em choque que já estava 100% curada. Agradeceu ele e ainda pediu desculpa por ele ter gastado ouro com ela. Mas o Zenos nem queria ficar com aquelas moedas mesmo, só lembrava do Aston e dava raiva. Aí ele perguntou se ela tinha onde ir, mas, né, sendo escrava e tudo mais, óbvio que não tinha. E ela também estava morrendo de fome. Então o Zenos falou que ia arranjar comida e roupa para ela primeiro. Levou ela num boteco ali perto e no caminho ainda comprou umas roupas novas. A Lely estava mó feliz comendo tudo que ele comprou, mas achou estranho que ele não pediu nada para ele. Zenos mandou um tô sem fome, mas na real é que tava lisão, torrado. Tinha gastado tudo com ela. E agora que foi chutado do grupo Golden Phoenix, vai ter que arranjar trampo novo logo ou vai passar fome. Aí do nada, um cara entra no boteco meio cambaleando, com o braço todo zoado. O cara tinha se metido em encrenca e escapou por pouco, mas estava mal. O Zenos olhou de longe, viu o furo no braço e umas queimaduras leves, e sacou que o cara tinha sido atingido por uma arma mágica. Como o cara era um tipo de homem-lagarto, a ferida até podia sarar sozinha em alguns dias, mas era profunda, então o melhor era curar logo. Zenos esticou a mão e lançou uma cura. Em segundos, o braço do cara estava zerado. O maluco ficou em choque, tipo, que bruxaria é essa? Perguntou quem era o Zenos. Antes dele responder, a Lely já soltou. Esse aqui é um curandeiro lendário. O cara nunca tinha ouvido falar dele, mas ficou tão agradecido que deu umas moedas pra ele e prometeu espalhar o nome dele por aí. Zenos até achou estranho no começo, tipo, ué, tão me pagando, aí caiu a ficha. Curandeiros geralmente recebem por cura. Isso deu um estalo nele, e ele decidiu abrir uma clínica e virar curandeiro profissional. Mas aí tem um problema, ele é do subúrbio, das quebradas, e conseguir uma licença oficial ia ser tenso. E abrir negócio de forma legal significava pagar imposto. Por isso mesmo, o Zenos decidiu que vai virar um curandeiro underground. Só na informalidade. Lily não faz a menor ideia do que o Zenos está falando, mas se ele vai abrir uma clínica, ela quer ajudar. Zenos até pensa um pouco, porque abrir clínica sem licença é ilegal, né? E ele não sabe se é certo arrastar uma garotinha inocente para isso. Mas aí a Lily lembra a ele que ele comprou ela uns minutos atrás. Então, tecnicamente, ele é o mestre dela. E sendo assim, ela tem que seguir ele, mesmo que ele quebre todas as leis do reino. Zenos nem queria virar dono de ninguém, só queria dar uma força pra menina. Aí a Lily solta que não tem pra onde ir. E se ele não levar ela junto, vai ser culpa dele se ela virar escrava de novo. No fim das contas, ele aceita. E ela jura que vai servir ele com cada pedacinho do corpo dela, mas ele rapidinho pede pra ela parar com essa vibe estranha que tá esquisito. Enfim, já que ele vai abrir a tal clínica, ele precisa resolver o problema número 1, tá sem casa. Então ele leva a Lily pra uma parte abandonada da cidade, procurando um cantinho pra morar. Lily pergunta por que ele quer morar num lugar tão caído e ele explica que precisa ficar escondido, senão a Associação Real vai descobrir que ele está tocando clínica clandestina. E convenhamos, contanto que esse lugar é sinistro, o preço tá ótimo pro bolso dele, ou seja, de graça. Lily até entende, mas fica bolada, porque sabe que monstros bizarros costumam viver nesses cantos.
Depois de andar um pouco, eles acham uma casa ainda inteira, sem teto furado nem parede caindo. Zenos fica até animado achando que deu sorte, só que a Lily, na hora que vê o lugar, já empalidece e parece casa mal assombrada de livro de terror. E se tiver um espectro lá dentro, Zenos nem sabe o que é isso, então ela explica. É tipo um bicho fantasma cabuloso que transforma a galera em espírito com um toquinho. Eles entram, mas tá escuro que só. Lily acende uma magia de luz. Zenos fica até de cara, não sabia que ela mandava magia, mas ela diz que é só umas magiquinhas básicas, nada demais. Com o lugar iluminado, dá pra ver que realmente tá tudo bem sinistro. Mas o Zenos segue otimista. O teto tá firme, as colunas estão de pé, então é perfeito pra abrir a clínica. Aí vem o problema real. Tem mesmo uma espectro lá dentro, e ela já chega metendo o pé na porta dizendo que vai sugar toda a energia vital dos Zenos. Lily entra em pânico, mas Zenos só fica chateado por a casa já estar ocupada. A fantasma que se apresenta como Carmela parte pra cima dele, mas Zenos manda um feitiço de cura tão forte que explode os braços dela na hora. Ele nem tá com medo, porque quando fazia parte da guilda Golden Phoenix, o Aston sempre mandava ele sozinho pro labirinto quando tava de mau humor. E lá era cheio de espectros. Zenos já enfrentou mais de 100 dessas criaturas e sim, magia de cura funciona muito bem contra morto-vivo. Voltando ao papo, ele pede desculpa pra Carmela por invadir a casa dela do nada, mas é que não tem outro lugar por ali, então pergunta se ela deixaria ele morar ali. Carmela se sente ofendida afinal, ela é a rainha dos espectros e invoca um exército de fantasmas para dar cabo dos Zenos. Só que ele, de boa, lança uma cura de alto nível e apaga todos os fantasmas num estalo. Carmela fica chocada com o poder dele e começa a achar que ele vai mandar ela pro além. Mas Zenos não quer brigar, ele só precisa muito de um lugar para dormir e para montar a clínica. Aí pergunta se ela topa deixar ele e a Lily ficarem com o primeiro andar, só para atender os pacientes. Carmela vê que não tem chance, então acaba topando. Eles podem ficar com o térreo, mas o segundo andar é dela. Zenos acha que saiu no lucro. Já a Lily, ela não sabe se tem mais medo da fantasma ou do próprio Zenos. No dia seguinte, a Lily está entediada porque ainda não apareceu nenhum paciente. Aí pergunta se pode sair para fazer uma propaganda do lugar, mas o Zenos diz que é melhor não, porque o Hospital Real pode descobrir tudo, e de qualquer forma não deve demorar muito para o primeiro cliente aparecer. E como num passe de mágica, alguns minutos depois, alguém entra no consultório. A Lily já se levanta toda animada para receber o primeiro cliente, e fica chocada quando vê que é o mesmo cara que o Zenos curou no dia anterior. Zenos já estava esperando que ele aparecesse uma hora ou outra afinal. Gente certinha não costuma levar tiro de magia do nada, né? E caras como ele claramente não querem ir para o hospital oficial por motivos bem óbvios. O cara se apresenta como Zand e diz que precisa que o Zenos dê uma olhada na irmã dele. Zenos topa ajudar, e aí a Zofia mostra o machucado dela uma feridinha de leve. Mas ela diz que o braço tá esquisito desde ontem. O Zenos dá uma olhada e na hora saca que foi algum feitiço envenenado que causou aquilo. Zofia pergunta se tem como resolver, mas o Zenos explica que ela ficou a noite toda com o braço daquele jeito. E agora o tecido já era, tá tudo necrossado. Melhor cortar logo para evitar que o veneno se espalhe. Zofia fica bolada com a ideia de perder o braço, mas entende que não tem muito o que fazer. Ela pergunta quanto vai custar a amputação e o Zenos solta. 1 milhão. O Zand pira na hora, acha um absurdo cobrar isso só para arrancar um braço. Já queria partir pra porrada, mas a Zofia manda ele se acalmar e começa a negociar com o Zenos. Ela pergunta se ele tem mesmo coragem de cobrar tudo isso da famosa Zofia, o Tornado, que é nada mais nada menos que líder de uma das 3 gangues que mandam naquela área. Zenos já sabia quem ela era, mas não tá nem aí. Não trabalha de graça, ainda mais porque regenerar membro cansa pra caramba. A Zofia fica confusa, nunca ouviu falar de curandeiro que consegue regenerar braço. E o Zenos também fica bugado, porque ele achava que isso era normal. Como ele aprendeu tudo sozinho, nem sabe direito o que é padrão. Mas, enfim, ele pergunta se ela quer fazer mesmo o procedimento. Ela topa, ele bota ela na maca e começa a preparar o rolê. Cria um bisturi mágico com uma lâmina de magia condensada, super afiada e esterilizada, perfeita para cirurgia. Zofia fica meio desconfiada porque nunca viu nada assim, mas o Zenos garante que é seguro. Aí ele manda ver, usa magia de cura constante para anestesiar o braço, corta fora o pedaço podre e começa a regenerar um novinho em folha. Vai reconstruindo o braço da mina camada por camada até deixar melhor do que era. Zofia fica de boca aberta, agradece pra caramba e já nem reclama mais do preço. Inclusive fala que vai mandar os subordinados feridos dela direto pro Zenos. Se ele topar, Zenos diz que se pagarem certinho, ele não liga. Nos dias seguintes começa a chover paciente da facção dos Homens Lagarto. A Lily, toda atenciosa, prepara um chá para ele dar uma relaxada. Zenos agradece e pergunta por que ela fez 3 xícaras em vez de 2.
A Lily responde que é uma pra Carmela também, mas o Zenos não tem certeza se ela vai querer descer. Surpreendentemente, a Carmela adora chá. Enquanto estão ali de boa, a Lily pergunta por que os homens lagarto estão sempre chegando detonados. Zenos diz que, pelo que tá percebendo, tá rolando uma guerra de território entre as facções. E falando em facção, uma delas arrebenta a porta do consultório. Um grupo de lobisomens invade o lugar liderados pela Linga, que já chega falando que vai matar os Zenos. Ela tá tretando com os homens lagarto faz dias, mas por mais que arrebente eles sempre voltam curados, então ela resolveu cortar o mal pela raiz e eliminar o curandeiro. Zenos fala que nem trabalha pra facção dos lagartos e que queria evitar briga, mas a Linga já mandou os capangas atacarem. Só que com a magia defensiva dos Zenos, os ataques não fazem nem cócegas. Linga percebe que não vai ganhar na força bruta, então tenta destruir o consultório. Péssima ideia, porque o lugar ainda é a casa da Carmela. Quando os lobisomens veem a Carmela, entram em pânico afinal, ela é um espectro, um bicho morto-vivo sinistrão que ninguém ali teria chance contra. Carmela tá pronta pra sugar a alma deles todinha de ódio. Mas o Zenos pede calma, fala que não quer ninguém morrendo no consultório dele, e aí ele manda a real. Se a Linga e os lobisomens toparem consertar o estrago que fizeram, ele deixa passar. As coisas estavam indo de boa para os Zenos depois que ele conseguiu colocar a Linga e os lobisomens na linha. Mas aí, do nada, aparece um orc dizendo que o chefão dele quer trocar uma ideia com os Zenos. Ele já estava esperando que isso ia rolar uma hora ou outra, já que já teve que lidar com 2 dos manda-chuva da quebrada. A tal Loewe é a chefona dos orcs e ogros, e ficou ricaça cavando pedra mágica na base da força bruta. Ou seja, a mulher é casca grossa e manda no pedaço. Mas pelo lado bom, se ele resolver esse rolê com ela, ninguém mais vai encher o saco na lojinha dele. Então ele decide ir logo resolver essa parada. Antes de sair, ele pergunta pro orc se essa tal de Lo é gente boa, se dá pra trocar uma ideia numa boa com ela. O orc responde que ela é a pessoa mais sábia e cheia de classe que ele vai conhecer na vida. Zenos curte ouvir isso, mas fica encucado. Ué, por que ela não veio junto contigo então? Aí o orc explica que ela não consegue se mexer no momento. Opa, isso já soa meio tenso, então o Zenos nem perde tempo e sai voando para ver essa nova paciente. O orc leva ele até uma caverna e apresenta a Lo. Ela fica feliz de conhecer ele finalmente, mas antes de meter a mão em qualquer coisa, o Zenos pergunta como ela ficou sabendo dele. Lo conta que os homens lagarto e os lobisomens estão por aí surtando, falando do curandeiro secreto, que ninguém pode contar pra ninguém, o que meio que quebra toda a ideia de ser secreto, né? Mas o Zenos deixa pra se preocupar com isso depois. Segundo o que ela ouviu, o Zenos cura qualquer ferimento, desde que paguem um preço justo. Então ela quer ver se ele é tudo isso mesmo. O Zenos chega perto dela e levanta a mão. A Lo pergunta o que ele tá fazendo, e ele explica que não viu nenhum ferimento por fora. Então tá escaneando para ver se tem algo errado por dentro. A Lo fica surpresa, porque quase nenhum curandeiro faz isso, mas o Zenos acha que deveria ser o básico, porque né, como tratar alguém sem saber o que tem por dentro. Depois que termina o escaneamento, ele detecta um caroço no abdômen dela, e como tá saindo mana dali, ele suspeita que seja uma pedra mágica. A Lo confirma, é uma pedra mágica com magia de explosão. Se ela sair dali, pode explodir tudo. Zenos pergunta se tentaram matar ela envenenando com isso, mas ela fala que não. Ela só tava com uma fome daquelas, viu a pedra e achou que era um bolinho de arroz e mandou pra dentro. Mesmo assim, Zenos fala que nem precisa se desesperar, porque mais cedo ou mais tarde isso aí vai sair pelo outro lado. Ele já ia sair quando a Lo corta ele e diz que o bagulho é mais sério. Ela mastigou a pedra sem querer, então não falta muito pra ela detonar. Ela já aceitou que vai morrer por causa dessa cagada, mas o que tá pegando pra ela é que os caras dela não querem sair do lado dela. Zenos pergunta o que ela quer que ele faça. A Lo responde que só chamou ele pra deixar toda a grana dela pra ele. Quando ela explodir, vai ser o fim do império dos orcs que ela construiu. Então é melhor deixar a grana com alguém que vai usar bem, do que cair nas mãos erradas. Enquanto pesquisava sobre os Zenos, ela descobriu que mesmo cobrando caro pelos tratamentos, ele tem uma regra de tratar a criança de graça. Então, ela acha que ele é gente boa. Ela joga uma chave pra ele e explica que com aquilo ele pode acessar o cofre do tesouro dela quando ela morrer. Mas o Zenos nunca disse que ia deixar ela morrer, né? Se ela ainda não explodiu, quer dizer que comeu a pedra há pouco tempo. Então o Zenos convoca o bisturi mágico dele e chega junto. Sem falar nada, começa a cortar o estômago da Lo. Os guardas dela tentam impedir, mas ele levanta a mão com a pedra mágica de explosão na hora. Em segundos, ele cortou, tirou a pedra e cicatrizou tudo rapidinho. Lo agora tá de boa, sem risco de virar churrasco, mas a pedra ainda tá mega instável. Então, para garantir a segurança de todo mundo, o Zenos segura ela com as 2 mãos e aperta até explodir. A explosão teria destruído uma quadra inteira, mas ele protegeu as mãos com magia defensiva. Mesmo assim, doeu pra caramba. Depois disso, ele devolve a chave pra Lo e fala que agora ela não precisa mais se preocupar com testamento nenhum.
ela ainda tá meio passada com o fato do Zenos ter salvado ela ao invés de pegar a grana e vazar. Mas ele só diz que cobra um preço justo pelos tratamentos, e uma fortuna inteira seria exagero. A Lou ficou bem impressionada com ele. Agora ela curte ele de verdade. Então fala que se um dia ele precisar de ajuda, é só chamar que ela vai fazer de tudo para dar uma força. Ela até oferece colocar os capangas dela para fazer a segurança da clínica, mas o Zenos prefere ficar de boa, porque ter os brutamontes da Lou por perto só ia dar dor de cabeça. Passam uns dias e a Lely tá lá no balcão toda emburrada, porque a Zofia, a Linga e a Lou estão aparecendo na clínica direto. A real é que o Zenos também já tinha reparado que elas estão colando bastante, e o mais doido é que nenhuma delas está machucada. Aí ele começa a pensar, pra que estão vindo então? Deve ser tédio, só que a Carmela chega mandando a real, diz que essas mulheres estão claramente caidinhas por ele. Zenos fica sem entender nada, tipo, como assim apaixonadas por mim? Sou só um curandeiro qualquer do submundo. Mas a Carmela dá aquela risadinha de quem sabe das coisas. A Lely, coitada, já tá preocupada que alguma delas acabe fisgando o coração do Zenos e ele pare de dar atenção pra mais ninguém. Só que o Zenos é direto. Diz que nunca ia namorar nenhuma delas, porque, sem querer ofender, são tudo umas doidas. Mesmo assim, a Carmela fala que é só questão de tempo até aquelas três começarem uma guerra para decidir quem fica com ele. Zenos acha que estão exagerando, mas no dia seguinte, adivinha? A Zofia aparece com uma cesta de frutas e fala que tá pensando em declarar guerra para as outras por um motivo que nem ela sabe explicar. A Linga e a Lou fazem a mesma coisa, clima de treta total. E não importa quanto o Zenos tente argumentar, ninguém quer ouvir. A Carmela tá se divertindo horrores, dizendo que um monte de gente vai morrer por causa do jeitão mulherengo do Zenos, o que ele, obviamente, não curte escutar. A batalha tá marcada pro meio-dia, e o Zenos sabe que não pode deixar o barraco rolar solto. Enquanto isso, as três já estão lá no estádio com seus exércitos prontas pro banho de sangue. Aí do nada o Zenos aparece. Todo mundo vira pra ele esperando que ele vá impedir a treta, mas ele solta. Não vim parar nada não. Sei que vocês têm tretas antigas, então se matem aí até se sentirem satisfeitas. Com o aval dele, as meninas concordam em ir com tudo. E aí uma delas solta quem sobreviver terá a honra de se casar com Zenos. Zenos até tenta protestar, mas já é tarde e a pancadaria começou. A Zofia vai pra cima da Linga com as adagas, quase arranca a cabeça dela, mas a Linga desvia com um mortal. A Lou chega na sequência tentando dar um voadora na Zofia, só que erra e acerta uns figurantes que estavam só assistindo. Zofia e Linga se enfrentam de novo, mas antes de se acertarem, a Lou desce do alto e quase esmaga as duas. Aí começa um caos total, com cada uma atacando os soldados da outra facção. É gente sendo cortada pra tudo que é lado. Só que, pasmem, depois de 6 horas de briga intensa, ninguém morreu. A Zofia percebe que os ferimentos dela estão se curando sozinhos, e o Zenos explica. Ele estava curando todo mundo esse tempo todo, deixou elas brincarem de guerra, mas nunca concordou em deixar alguém morrer. Afinal, são pacientes dele ainda. Zofia se sente meio tonta por não ter sacado isso antes. E ninguém ali imaginava que um curandeiro conseguiria curar tanta gente ao mesmo tempo, por tanto tempo. A ficha cai. Com os Zenos por perto, a luta nunca vai acabar. E era exatamente isso que ele queria mostrar. Se elas não se entenderem, nunca vão viver em paz. Mas se quiserem continuar se batendo, ele vai estar lá para curar, cobrando. É claro, as meninas percebem que foi meio idiota começar uma guerra do nada, então decidem fazer as pazes. Quer dizer, mais ou menos. Vão continuar disputando os Zenos, só que agora prometem que vai ser sem sangue. Depois, a Lely pergunta para o Zenos por que ele fez tudo isso. E ele lembra de algo que o mestre dele disse uma vez. Um curandeiro de terceira só cura feridas. Um de segunda cura o corpo inteiro. Mas o de primeira é o que melhora o mundo. Zenos acha que ainda está longe de ser de primeira linha, mas quer pelo menos tentar deixar as favelas um pouco melhores. E, no fim das contas, se ele deixasse todo mundo morrer ali, não ia ter mais paciente nenhum na clínica. Pelo menos é isso que ele diz. Mas a Lely sabe que ele só fala isso para disfarçar o quanto ele realmente se importa. Se as facções dos semi-humanos começarem a se dar bem e pararem de tretar, o Zenos vai ter bem menos paciente para cuidar. E mesmo assim, ele escolheu ajudar geral. É por isso que ela curte tanto ele, e ela fala isso na cara dele. Só que o Zenos não entende direito o que ela quis dizer. De qualquer forma, já tá ficando tarde, então ele se prepara para ir pegar a grana dele e meter o pé pra casa. A Lely fica tipo, sério que tu tava falando sério sobre cobrar pelo rolê de cura? E o Zenos só manda aquele, ué, claro, cuidar de um monte de gente dá um trabalhão, né? Quero meu pagamento, sim, senhor. Enquanto isso, lá na capital, o comandante dos Cavaleiros Reais está trocando ideia com a vice-comandante Krishna. Ela pergunta se rolou alguma parada estranha, e ele diz que ouviu um boato de que a guerra entre os semi-humanos acabou do nada. A Krishna fica em choque, porque esse povo tá tretando pelas favelas há anos. É meio difícil de engolir que do nada tão todo mundo de boa. O comandante também não bota muita fé, mas, se for verdade mesmo, ele precisa agir.
o reinado sempre se manteve firme com os nobres lá no topo e o povão se matando entre si. Mas se agora esse povo resolve se unir, pode ser que eles comecem a pedir coisa tipo saúde pública universal. E aí já viu, né? Bagulho pode azedar. A fofoca é que um sujeito misterioso meteu o bedelho e conseguiu fazer os semi-humanos se entenderem. Então, o comandante bota a Krishna na missão de caçar esse maluco e prender ele por cometer o terrível crime de trazer paz pro bairro. Isso mesmo. Enquanto isso, lá na clínica dos Zenos, eles soltam um espirro daqueles, e a galera já entra em pânico achando que ele pegou resfriado. A Linga oferece o rabo dela como cobertor, e a Lou manda na lata. Se quiser esquentar o rosto aqui entre minhas coxas, fica à vontade. O Zenos responde todo sério. Gente, foi só um espirro, na moral, e eu ainda tenho que curar a Zafia, então silêncio aí. Depois que ele termina de curar o braço da Zafia, ele pergunta como ela se machucou. Faz tempo que não precisa cuidar dela. A Zafia conta que foi numa missão na noite passada. Ela vive roubando dos aristocratas podres e distribuindo pra galera pobre, tipo Robin Hood versão urbana. Mas ontem, enquanto ela invadia a casa de um nobre, deu de cara com a vice-comandante Krishna. Segundo a Zafia, a mulher é doida e mete fogo mágico nos outros sem pensar duas vezes. A Carmela sente que se essa Krishna descobrir quem é o Zenos, vai dar ruim. Mas o Zenos tá tranquilo, acha que uma figurona do exército real não vai ligar para um curandeiro das quebradas. Só que, surpresa, a Krishna já tá nas favelas, caçando info sobre o tal Zenos. Ela vê que a galera semi-humana tá se dando bem, então vai até um Homem-Lagarto e manda real. Quem foi o responsável por acabar com essa guerra? O Lagartão, que não faz ideia de quem ela é e sabe que o Zenos quer ficar na miúda, manda um não sei de nada e tenta sair fora. A Krishna saca a arma e fala que vai atirar se ele não falar. Mas o cara é tão fiel ao Zenos que encara a arma e diz, então atira logo. Justo nessa hora, a Zafia e o irmão dela aparecem do nada. Krishna olha, percebe que não tá pronta pra tretar com eles e vaza na moral. Ela acaba se perdendo num pedaço abandonado da cidade e, por pura sorte ou azar, topa com a clínica dos Zenos. Entra pra pedir informação de como voltar pra cidade. O Zenos até se oferece para ajudar e mostrar o caminho. Só que aí, a Lely aparece trazendo um chá. E no segundo em que a Krishna vê as orelhas de elfa da Lely, pô, mete um tiro mágico na cabeça do Zenos. A Lely não acredita que a Krishna meteu uma bala na cabeça do Zenos do nada, véi, mas a Krishna fala que tinha um motivo justificado. Além da missão principal dela, mandaram ela investigar uns sequestros que estavam rolando por aí. E como o Zenos é humano e a Lely é elfa, a Krishna já achou que o Zenos tinha sequestrado a menina e sem pensar duas vezes mandou chumbo nele. Só que, mano, a lógica da Krishna tá toda errada. A Lely tenta explicar que, na real, o Zenos meio que adotou ela e que ela tá ali porque quer de boa. Aí a Krishna dá uma pensada e percebe que realmente seria meio estranho uma vítima de sequestro estar tão de boa e sorridente. Pelo lado bom, as balas que ela usou eram de contenção, então ela acha que não matou o Zenos. No máximo deixou ele apagado. Só que, para surpresa dela, o Zenos tá vivinho da Silva. Ela pede desculpa por ter tirado conclusões erradas e ter atirado, mas fica curiosa para saber como ele saiu desse ileso. O Zenos fala que só usou uma magia de defesa na hora para segurar o tiro. Mas a Krishna não bota muita fé não, porque, segundo ela, uma magia normal não tancaria as balas dela. O Zenos, coitado, nem sabe de nada. Pra ele, a magia dele é super comum. Mas a Krishna, que já viu muita parada bizarra como vice-comandante dos Cavaleiros Reais, percebe que a barreira dele é nível feiticeiro cabuloso. Quando ela fala que é vice-comandante, os Zenos e a Lely já ficam cabreiros, né? Porque agora percebem que a presença dela pode dar ruim pra eles. E ainda por cima, a Krishna diz que quer pedir uma ajudinha pros Zenos. Para evitar mais treta, o Zenos aceita trocar ideia, mas já manda aviso para geral ficar longe dali enquanto a Krishna estiver por perto. Eles se sentam e a Krishna começa a explicar que tá numa missão secreta e que precisa da ajuda dele. O Zenos até tenta escapar falando que não quer se envolver, mas ela mete aquele papinho de todo cidadão deve cooperar com os cavaleiros. E, como ela já mostrou que é meio surtada, o Zenos resolve ir na onda, com medo dela meter outra bala nele. A missão dela é achar um cara específico e prender ele na hora. Só que ela nem sabe o nome nem a cara do sujeito. Só sabe que é o tal mediador que acabou com a guerra entre as facções. Quando o Zenos saca isso, ele quase cospe o chá todo, porque, adivinha? O tal mediador é ele mesmo. Mas ele disfarça e pergunta por que ela tá caçando o mediador. A Krishna explica que a ordem é prender quem tiver esse tipo de poder, porque é perigoso demais deixar solto. Ela ainda comenta que tentou arrancar informação de uns moradores do gueto na base da ameaça, mas ninguém abriu a boca. Para ela, se ninguém entrega o mediador, é porque ele deve ser um gênio do mal. O Zenos tenta argumentar que talvez o mediador só queira ficar de boa, fora dos holofotes, mas a Krishna quer saber se ele conhece o cara.
O Zenos dá um migué, fala que tá só falando de instinto. A real é que a Krishna não pode simplesmente ignorar o pedido dos chefes dela, então vai continuar a caça. A Lely tenta aliviar falando que o mediador não quer bagunçar nada, só quer ganhar uma grana trabalhando de boa. Só que pelo jeito que ela fala, dá na cara que ela conhece o cara. Aí a Lely se desespera e fala que não conhece ninguém, não. A Krishna começa a desconfiar, mas deixa quieto por enquanto. Como já tá tarde, o Zenos tenta se livrar dela falando que tá na hora de dormir. Enquanto ele tá empurrando ela pra porta, a Krishna repara na cama ali no canto. Estranha pra caramba ver uma cama ali no porão. O Zenos, pra não ter que explicar que ele e a Lely dividem o colchão porque tem um espírito zoado lá em cima, inventa que é só uma cama reserva. Aí a Krishna, do nada, pergunta se pode usar a cama. Ela tá com dificuldade de achar uma base nos guetos e adoraria ficar ali até terminar a missão. E ainda fala que paga, tá? O Zenos, sem escolha para não levantar suspeita, aceita. E a Carmela acha a situação toda hilária. A Lely ainda faz um chazinho verde para receber a nova hóspede. Mas aí a Krishna não aguenta a bebida quente e fica assoprando o chá. A Lely ainda tá bolada porque apareceu outra mina querendo roubar a atenção do Zenos. Aí, para mostrar quem manda, ela senta no colo dele e pede para ele fazer cafuné nela, como sempre. O Zenos vai lá e faz, mas fica meio perdido com o pedido do nada. Aí a Carmela aparece invisível, claro, e sussurra no ouvido dele que a Lely tá morrendo de ciúmes. O Zenos quase pula de susto, mas a Carmela só tá curtindo o drama todo. A Lely não quer deixar barato e começa a mimar o Zenos ainda mais, pra mostrar que ali quem manda é ela. Só que a Krishna nem liga, continua focada assoprando o chá dela, de boa. Depois de um tempo a Lely apaga de sono. O Zenos leva ela pra cama, ajeita ela direitinho e volta pra sala pra trocar ideia com a Krishna. Aí ele conta toda a treta de como salvou a Lely dos traficantes de escravos. E esses traficantes faziam parte de uma quadrilha grandona que atua ali na área, o que explica porque a Krishna estava toda nervosa no começo. Só que o Zenos não tem muita informação sobre eles, não. Mudando de assunto, a Krishna manda uma pergunta meio aleatória. Já que o Zenos é praticamente um mago brabíssimo com defesa mágica, será que se alguém treinasse muito em magia de cura, dava para regenerar um braço inteiro? O Zenos ia perguntar se isso não seria normal, mas a Krishna já corta e fala que isso aí é coisa de santo ou dos curandeiros top. Aí ele pergunta por que ela tá falando disso. A Krishna explica que tretou com a Zofia esses dias e tinha destruído o braço dela. Só que ontem viu a mina de boa, com o braço inteiro. Agora ela acha que tem algum curandeiro sinistro no meio da favela que consegue fazer esse tipo de milagre. E se for verdade, esse cara deve ter maior influência sobre os chefes das gangues. O Zenos não entende por que a Krishna tá toda paranoica achando que o curandeiro é do mal. Então ele pergunta se ela tem algum ranço específico do pessoal da quebrada. Aí a Krishna conta que, na real, tem trauma. A mãe dela, que era toda bondosa, ia ajudar o povo da favela e um dia foi morta lá. Tudo para roubarem a aliança de casamento dela. A Krishna ficou revoltada, jurou justiça e entrou para a Ordem dos Magos para virar uma heroína invencível, tipo justiceira mesmo. No dia seguinte, a Krishna sai para continuar a investigação dela e o Zenos aproveita para atender os pacientes dele. Quem aparece? A Zofia, com um cortezinho no braço, pedindo para ele dar um help. Enquanto tá curando ela, o Zenos avisa para tomar cuidado, porque nunca se sabe quando a Krishna vai surgir de novo. E não é que a Krishna aparece mesmo? Perdida, pedindo informação de como sair dali. Só que quando ela vê a Zofia, já mete a mão na arma. A Zofia saca as facas na hora. Ficam naquele clima tenso, uma encarando a outra. A Krishna pergunta se é verdade que tem um curandeiro do mal juntando bandidos para tocar o terror. A Zofia não nega que tem um curandeiro, mas jura que ele não é do mal. Ela até fala que, apesar dela ser ladra, conhece coisa muito pior na alta sociedade. E solta que, investigando, descobriu que o chefão do tráfico é um aristocrata. A Krishna fica chocada porque achava que a treta toda era só na favela. Mas a Zofia explica que isso é justamente para despistar os cavaleiros. Krishna continua meio desconfiada, mas pergunta quem seria o tal aristocrata. E a Zofia manda na lata, é o Kalendor. A Krishna não acredita de jeito nenhum. Para ela, Kalendor é um cara que ajuda órfãos e faz mó trabalho social. A Zofia já esperava que ela não acreditasse, afinal, para Krishna, todo mundo da favela é bandido. Mas aí a Zofia comenta que o mediador, o cara que trouxe a paz entre as facções, trata todo mundo igual, diferente dessa justiça torta da Krishna. A Krishna fica pistola quando a Zofia zoa o senso de justiça dela e tá quase atirando, mas o Zenos se mete na frente e manda ela baixar a arma. A Krishna tenta convencer ele a sair da frente, mas aí ele manda na lata que não pode fazer isso porque a Zofia é paciente dele e ele não vai deixar ela se machucar, de jeito nenhum. Aí ele ainda pede desculpa por não ter falado antes, mas
admite que ele é o mediador que a Krishna estava caçando. Só que a Krishna acha que o Zenos está mentindo para passar pano para Zafia, porque para ela não tem como ele ser o tal mediador da cura. Tipo, o cara já é mestre na magia de defesa, como que vai ser também na de cura? O Zenos até fala que nem se considera um mestre, mas ele é bom nas duas áreas sim, defesa e cura, já que as duas basicamente envolvem fortalecer o que o corpo já faz naturalmente. Para Krishna, essa história toda não faz sentido nenhum, mas mesmo assim ela não bota fé que o Zenos seja o tal curandeiro. Para ela, ele só tá tomando partido da Zafia. Só que por respeito à hospitalidade que o Zenos deu para ela no dia anterior, a Krishna resolve não tretar e vai embora na moral. Quando ela tá saindo, a Lily nota que a Krishna tá indo em direção ao bairro dos ricaços, e aí o Zenos se liga para onde ela tá indo. A Krishna levou a sério o papo da Zofia e foi bater na mansão do tal do Kalindor para trocar uma ideia com ele. Obviamente, ela não podia chegar falando que achava que ele estava por trás do esquema de tráfico de crianças, né? Então inventou uma desculpa. Disse que ouviu uns papos de aumento de furtos na área, e o Kalindor admitiu que estava rolando uns B.O. com uma gangue de homens lagarto. Aí a Krishna mandou que estava planejando reforçar a segurança por lá, mas queria dar uma olhada antes para sacar como estava a defesa da mansão dele. O Kalindor, de boas, ofereceu um tour pelo casarão. Depois do rolê, ele perguntou o que ela achou da segurança, e a Krishna até elogiou, mas percebeu uma parada estranha. O cara tava botando segurança pesada demais no quintal dos fundos. Ela achou esquisito e pediu para usar o banheiro. Quando teve a chance, deu uma espiada por cima do muro e achou uma entrada secreta. Curiosa, desceu no túnel e, mano, pra horror dela, confirmou que a Zofia estava certíssima. O Kalindor era o chefão dos sequestros. Antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Kalindor apareceu do nada, pegou as armas que ela tinha deixado pra trás e ainda meteu um tirão que arrancou o braço dela fora. O cara começou a rir, zoando que foi fácil demais derrubar uma cavaleira, e falou que agora era só terminar o serviço pra seguir com os crimes dele. Mas bem na hora, a Zafia e o Zenos apareceram para salvar o rolê. O Zenos já estava preocupado com a Krishna, então pediu para a Zafia mostrar o caminho até lá. O Kalindor, desesperado, tentou apagar geral, meteu um tiro na cara do Zenos. Só que para desespero dele, o Zenos continuou de pé. O disparo até doeu, mas o Zenos tancou tranquilo. O Kalindor entrou em pânico e tentou fugir, mas deixou a arma cair. O Zenos pegou e, em vez de matar, deu uma rajada não letal na cabeça do safado. Depois foi ver como a Krishna tava. Ela, toda derrotada, falou que já era pra ela, sem braço, com um buraco no estômago, já tinha aceitado a morte. Mas o Zenos, na moralzinha, disse que ia dar um jeito, só que ia cobrar caro. Uns minutos depois, Krishna estava zerada, como se nada tivesse acontecido. Ficou de cara com o poder do Zenos e sacou que ele tinha falado a verdade desde o começo. Ele era mesmo o mediador que todo mundo procurava. Agora, ao invés de querer prender o Zenos, a Krishna passou a ver ele como um herói. Só que o Zenos nem se acha isso tudo não. Pra ele, só fez o trampo de curandeiro pra ninguém morrer. O herói de verdade ali era a Krishna, que mesmo meio perdida nas ideias, queria fazer o bem e salvar as crianças. A Zafia e os Homens Lagarto ajudaram a resgatar a molecada, mas os Cavaleiros Reais estavam chegando e o Zenos não queria trombar com eles. Então geral deu no pé rapidão. Antes do Zenos vazar, a Krishna correu atrás dele e perguntou por que ele salvou ela, mesmo sendo inimiga. Aí o Zenos, todo de boa, virou pra ela e falou: "Ah, eu só queria garantir que você vai pagar a conta. Você ainda me deve pela noite na clínica e pelo serviço de cura. Quero tudo certinho até o fim da semana." Como o Zenos não precisa mais se preocupar com Krishna, a vida dele e da Lely volta pro normal. Mas nem sempre foi assim, viu? Quando ele era pivete, vivia largado nas favelas, sem grana, sem família, sem nada, só ficava encostado num beco esperando a vida passar. Aí um dia, o Aston estava passeando por lá, procurando uma criança para sequestrar. Sim, o cara é desse nível, mas até então estava decepcionado porque nenhuma parecia ser boa o bastante para virar escudo humano. Foi aí que ele viu o Zenos, largado no canto, e decidiu pegar ele. Chegou todo educadinho, com aquela voz falsa de bonzinho, e soltou um "você tá pobre, sem trampo e morrendo de fome. Bora comigo numa aventura?" E o Zenos, coitado, caiu na conversa achando que o cara era gente boa. Só ficou meio cabreiro porque quem mora nas quebradas sabe que virar aventureiro não é algo que deixam qualquer um fazer. Mas o Aston, cheio de papo, falou que se ele tivesse talento dava pra tentar sim. Perguntou se o Zenos sabia fazer alguma coisa. O moleque disse que mandava um pouco de magia de cura. O Aston nem acreditou. Afinal, esse tipo de magia é coisa de quem estuda anos na academia real. E não de um órfão jogado no mundo. Mas como ele só queria alguém pra servir de isca se desse ruim, resolveu levar o moleque mesmo assim. Aí eles foram pro mato enfrentar um lobo monstruoso. O Aston lutou com a fera e acabou se machucando um pouco. Zenos foi lá e usou a magia de cura nele.
Depois, deu outro boost de magia e o Aston ficou mais rápido, conseguindo arrancar a cabeça do lobo num golpe só. Mas o mais doido é que o Aston nem percebeu que se curou no meio da luta ou que tinha ficado mais rápido do nada. Acha até hoje que o Zenos não servia pra nada. Depois de uns anos disso, chutou o moleque do grupo e aí já sabemos o que o Zenos foi fazer da vida. O grupo do Aston, por outro lado, só ladeira abaixo. Depois de largarem os Zenos, foram para uma caverna numa missão importante. Queriam ganhar moral com os nobres poderosos do reino, mas já chegaram reclamando que era trampo demais. O Yuma falou que quanto mais rápido acabassem, mais rápido voltavam para encher a cara na taverna. O André estava empolgado porque as minas sempre pagam pau quando descobrem que eles fazem parte do grupo Fênix Dourada, famosão por fazer missão difícil sem nem se machucar. Foi aí que encontraram os monstros que tinham que matar. Aston puxou a espada, mandou o Guile jogar uma proteção nele e foi pra cima. Mas mesmo com magia de defesa, tomou queimadura no braço. Enquanto isso, o Yuma estava sendo massacrado por um dos lobos lá atrás. Aston grita pro Andrew soltar uma magia ofensiva logo, mas o cara demora tanto que parece que tá processando um boleto. Aí toma uma bola de fogo na cara no meio da conjuração. Aston fica em choque, se perguntando se o grupo sempre foi tão inútil assim. Mas já era, eles estão tomando um pau e ele manda geral bater em retirada. Fora da caverna, Aston questiona por que estão apanhando tanto de monstros que mal chegam a Rank B. O Andrew rebate, falando que o próprio Aston não fez grande coisa também. O Guile levanta a possibilidade de que talvez o Zenos estava falando a verdade quando dizia que curava eles durante as lutas, mas Aston acha isso impossível, não tem como um Zé ninguém aprender magia de cura sozinho. Mesmo assim, só por precaução, ele decide contratar um curandeiro. Dias depois, voltam para a caverna com uma nova integrante, a Umi. Ela já chega avisando que não manda bem em curar no meio do quebra-pau. Só costuma fazer isso na capital. Aceitou vir porque tem licença de aventureira, mas acha estranho um grupo famoso como Gold Fênix precisar de curandeiro. Aston, claro, não quer explicar nada e manda ela cuidar da própria vida. O Guile pergunta se o Yuma vai ficar bem, já que foi quase destroçado pelos lobos. A Umi diz que ele vai sobreviver, mas nunca mais vai poder ser aventureiro. E pasmem, o Aston nem se abala. Só solta um "ah". Yuma nem valia a pena manter no time mesmo, e vida que segue. E por que essa missão é tão importante? Porque um Lorde quer fazer um cachecol com a pele dos Firefoxes como presente para a filha. E se isso fizer o Aston cair nas graças do Lorde Fancho Fennel, ele topa arriscar a vida por um simples cachecol. Mas nem 2 segundos depois o plano já começa a desandar porque os lobos lançam um ataque surpresa. O Aston já puxa a espada e parte pra cima, pedindo pro Guile lançar a magia de defesa em todo mundo. Só que mesmo correndo pra cima, o cara não acerta um golpe sequer nos bichos. Aí os lobos mandam 4 bolas de fogo em cima dele. O Aston até consegue bloquear 3. Mas a última acerta bem na barriga do Andrew, que já cai no chão sem nem tempo de reclamar. O Aston continua tentando bater nos lobos, mas não acerta nada, e é aí que a Umi grita que é melhor vazar dali, porque o Andrew tá quase indo dessa pra melhor. O Aston não acredita que tudo tá desmoronando de novo. Quando saem da caverna, ele já começa a gritar com o Guile, perguntando por que ele não protegeu o Andrew. Mas a Umi manda a real, a magia de defesa do Guile funcionou sim. Se não fosse por ela, o Andrew já tinha virado churrasco ali mesmo. Aí o Aston manda a Umi curar o Andrew logo, mas ela fala que não rola. Só curandeiro top ou santo consegue lidar com um ferimento desse sem preparação. Se não levarem o Andrew para um hospital rapidinho, o cara vai bater as botas. Mais tarde, o Aston vai encontrar o servo do Lord Fennel, e o cara diz que o Fennel tá decepcionadíssimo com ele. O Aston tenta implorar por uma segunda chance, dizendo que se tentar de novo, consegue a pele pro tal cachecol. Mas já era, o aniversário da filha do Fennel já passou. E o pior nem é que o grupo Golden Phoenix falhou na missão, é que o Aston ficou garantindo que ia dar conta. Se ele tivesse sido sincero desde o começo, o Lorde até teria aceitado e arranjado outro presente. Mas não, né? Por um segundo, o Aston até pensa em jogar a culpa nos Zenos. Mas aí lembra que nunca registrou os Zenos oficialmente na equipe. Ou seja, ninguém nem sabe que o moleque fazia parte do grupo. No fim, o Aston é obrigado a baixar a cabeça e pedir desculpas pro criado do Lorde, o que ele odeia, porque acha um absurdo se humilhar para um rei e servo. Mesmo assim, promete que vai compensar a cagada. Só que o servo manda na lata. Como você pretende fazer isso se metade da sua equipe já está quase morta? O Aston diz que vai recrutar novos membros para repor os que perdeu, e garante que da próxima vez que receber uma missão do Lord Fennel, vai cumprir até o fim. O criado vai embora, mas o Guile pergunta se é mesmo uma boa ideia ficar prometendo as coisas assim, do nada. Afinal, eles não têm nenhum nome bom para chamar, e só os dois não dão conta de missão nenhuma.
O Weston manda ele relaxar, porque já tem um plano: trazer os Zenos de volta. Ele ainda acha que o moleque não vale grande coisa, mas não pode negar que o grupo funcionava melhor quando ele estava por perto. O plano é achar os Zenos e convencer ele a voltar para o Golden Phoenix. E o Aston tem certeza de que o Zenos vai estar doido para voltar, mesmo depois de toda a humilhação que passou. No dia seguinte, o Aston e o Guile vão para o meio das favelas para procurar os Zenos, mas nem sabem por onde começar. Aí o Aston tem uma ideia brilhante: contratar os 3 líderes das facções locais para ajudar na busca. E ele tá certo de que eles vão topar, porque, segundo ele, esses trastes fazem qualquer coisa por dinheiro. Depois de um tempo, um homem-lagarto leva ele até a Zafia, e o Aston diz que quer contratar ela para um trabalho. A Zafia já fica de saco cheio, porque isso tá atrapalhando o horário que ela ia na clínica, mas resolve ouvir porque ele tá pagando. O Aston se apresenta como líder do Golden Phoenix e diz que tá procurando um tal de Zenos que apareceu nas favelas uns 2 meses atrás. A Zafia não acredita no que houve. O Zenos já tinha contado pra ela como o Aston chutou ele do grupo, e pra ela isso já foi burrice demais. Mas o Aston vir procurar ele depois de tudo ainda por cima, aí é demais. Ela manda o Aston sumir da frente dela, dizendo que o Zenos tem coisa muito mais importante pra fazer do que ficar ouvindo as besteiras dele. E ainda fala que só de ver o Aston, ela já sente nojo. O Weston até fica puto, pensa em partir pra cima dela, mas aí cai a ficha. Se ele tentar, vai levar uma surra bonita. Aí o Aston percebe que é melhor dar uma recuada. Como a Zofia não quis ajudar, ele tenta apelar pro pessoal da facção da Linga, mas assim que ela descobre quem ele é, já manda ele vazar dali. O Aston fica bolado quando percebe que a Linga também é amiga dos Zenos. E caso ele pensasse em causar alguma treta, a Linga ainda solta que podia matar ele 3 vezes antes dele conseguir piscar. Sem opção, ele parte para a facção da Law. Só que, igual às outras, ela manda ele ir catar coquinho e ainda ameaça. Se descobrir que ele tá incomodando os Zenos, ela vai esmagar a cabeça dele com as pernas. Aston e Guile metem o pé da caverna da Law rapidinho. O Aston não consegue acreditar que as 3 líderes das facções se importam tanto com os Zenos assim. Ele tenta se convencer de que devem estar confundindo com outro cara chamado Zenos, porque não tem como aqueles Zenos que ele conheceu ter tanta moral por aqui. Mas falando no diabo, o Guile acaba vendo os Zenos andando pela rua com a Lely. Eles tinham acabado de fazer as compras e estavam indo para casa, até que o Aston grita o nome dos Zenos. O Zenos fica chocado de ver o Aston e o Guile de novo, mas não curte nem olhar para a cara deles, então tenta seguir reto. O Aston insiste e grita que foi até lá só para convidar os Zenos para voltar para Golden Phoenix. Mas antes mesmo do cara terminar de falar, os Zenos já mandam um não bem seco. O Aston fica sem acreditar, achando que o Zenos ia ficar felizão de ser chamado de volta. Só que o Zenos começa a jogar na cara dele tudo que passou. O jeito lixo como foi tratado, o pagamento miserável, não tem motivo nenhum para ele querer voltar para Golden Phoenix. Mas, se o Aston tá tão desesperado, o Zenos até topa ajudar em umas quests se tiver tempo sobrando. Só que agora, nada de trabalhar por divulgação? Não, vai ter que pagar. Ele quer 50 mil para curar ferimentos leves e 1 milhão para ferimentos graves. Fora isso, ainda vai cobrar a parte por magia de defesa e buffs. E se o Aston não quiser pagar, paciência. Sem grana, sem ajuda. O Zenos vira as costas e começa a ir embora de novo. O Aston fica puto de ter sido rejeitado e puxa a espada para atacar. Mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, ele toma uma rajada na cara da Krishna. Ela já chega avisando que é burrice atacar alguém na frente de uma cavaleira real. Ela tinha vindo só para ver os Zenos, mas como o Aston acabou de cometer tentativa de agressão, agora vai ter que prender o cara. Só que o Aston mete o pé, porque não quer encana. Depois desse rolo todo, os Zenos e a Lely voltam para casa. Um tempinho depois, a Zofia, a Linga e a Law aparecem lá. Elas contam que o Aston tentou contratar elas para achar os Zenos. E mesmo todas tendo recusado, a Zofia tá com um pé atrás, achando que o cara pode continuar indo atrás dos Zenos. Se ele procurar a guilda clandestina, pode até contratar um assassino só de birra. Mas aí a Linga comenta que contratar matador sai caro, e se o Aston estava desesperado a ponto de ir atrás dos Zenos ao invés de montar outro time, é sinal de que ele deve estar duro de grana. Mesmo assim, a Zofia continua preocupada. Diz que tem os boatos sobre um cara conhecido como o Guia, lá da guilda do submundo, que às vezes pega serviço de graça, se for por uns motivos específicos. Se o Aston conseguir convencer esse maluco, pode dar ruim pros Zenos. Mais tarde, o Zenos não consegue dormir, estressado depois de reencontrar o Aston. Aí, a Camila desce para fazer companhia, meio preocupada com ele. Enquanto estão ali trocando ideia, ela pergunta se é verdade que ele aprendeu magia de cura nas favelas. O Zenos explica que estava tentando reviver um corpo e, do nada, a magia de cura veio naturalmente. Aí a Camila fala que magia de ressurreição é proibida, mas também defende ele dizendo que ele nem sabia disso na época.
Falando em magia proibida, a Camila lembra de um lance de vida artificial do tempo em que ela ainda era viva. Era na época que o Lorde Demônio ainda tocava o terror e ele usava uns golems gigantes trazidos à vida com magia proibida. De repente, o Zenos ouve um barulho do lado de fora. A Camila se oferece para ver o que está acontecendo e, para horror dela, vê um pedaço inteiro das favelas pegando fogo, com um golem tocando o caos por lá. Então acontece que o Aston era mesquinho o suficiente para tentar contratar um assassino para dar fim nos Zenos. Só que o cara tava tão quebrado que nem tinha grana para um assassino de verdade. Aí indicaram ele pro tal do Guia. O Guia até topa fazer o serviço de graça, mas diz que quer ouvir a história completa antes de decidir se vale o tempo dele. O Aston conta tudo nos mínimos detalhes. E o Guia acha hilário o quão babaca e egoísta o Aston é. Mas deixando isso de lado, ele curte a ideia de caçar os Zenos, estava mesmo procurando uma chance de testar um brinquedinho novo. Corta pro presente. Os Zenos e a Carmela chegam na cidade e de perto a destruição tá muito pior do que eles imaginavam. Logo aparecem a Zafia, o Linga e o Low, pedindo ajuda pros Zenos porque uma galera se ferrou com o ataque do Golem. Ele pergunta se alguém sabe de onde essa coisa surgiu, mas ninguém tem ideia. A única pista é que viram uma parada vindo do fundão das favelas, mas isso não explica o motivo dela estar atacando ali. Sabendo que o bicho veio do subterrâneo, o Zenos já começa a desconfiar da guilda Underground, mas agora não é hora de ficar chutando. Ele pede pra galera juntar todos os feridos num canto pra ele começar a curar todo mundo. E avisa, quando terminar isso aqui, vai fazer quem causou esse caos se arrepender amargamente. Enquanto isso, o Guia tá assistindo tudo de longe, todo satisfeito com o estrago que o Golem tá fazendo, embora ache que dava pra ser mais rápido. Mesmo assim, já é mais do que o suficiente pro trabalho que deram pra ele. Ele não sabe muito sobre os Zenos, mas tá curioso pra ver a reação dele quando os amigos começarem a morrer um por um. De volta à cidade, o Linga, o Low e a Zafia organizam o povo pra resgatar os feridos e levar até os Zenos. Quando todo mundo tá reunido, ele se prepara para curar geral. Avisa a Carmela para dar um passo para trás, senão corre o risco de ser expulsa na área mágica. Aí ele manda um feitiço de cura à distância nervoso na área toda, e a galera começa a melhorar na hora. Depois disso, ele orienta todo mundo a evacuar o mais rápido possível. Aí ele vai de um em um terminando de curar os que estavam fora do alcance da magia. Mas o Zenos tá muito puto com tudo isso. Além de ser tirado da cama no meio da madrugada, teve que curar centenas de pessoas sem nem saber se vai receber algo por isso. Ele tá decidido a fazer o dono do Golem pagar caro. O problema é que ainda não fazem ideia de quem é esse desgraçado ou o que ele queria com isso tudo. Enquanto isso, o Guia tá surpreso que o Zenos conseguiu curar todo mundo. Ele jurava que pelo menos uns iam morrer no meio do caos. Só de bater o olho já dá pra ver que o Zenos é um curandeiro nível elite, mas mesmo que ele mantenha todo mundo vivo se não parar o Golem, o bicho vai continuar destruindo tudo. Agora que todos os feridos foram tratados e evacuados, o Zenos tá pronto pra resolver o problema, mas o Golem ainda tá tocando terror na área. Ele pergunta se existe alguma chance da criatura simplesmente cansar e ir embora, mas a Carmela logo corta a esperança. Golem só pra quando cumpre a missão. E pelo jeito, esse aí foi programado para destruir tudo nas favelas, não vai parar até não sobrar nada. O problema é que pedras mágicas puras, o suficiente para criar um núcleo de Golem, deviam ter sumido na Grande Guerra. Ela mesma não faz ideia de onde alguém conseguiu uma dessas. O Zenos queria muito poder tirar um cochilo depois disso tudo, mas não dá para deixar o bicho solto. Vai ter que resolver isso logo antes que a destruição piore. O pessoal se oferece para ir junto na treta, mas o Zenos pergunta se tem certeza, porque talvez ele não tenha como curar ninguém durante a briga. Mesmo assim, todos topam. Querem lutar ao lado dele e proteger o lugar onde vivem. Ele fica feliz pelo apoio, mas avisa que vão precisar bolar uma estratégia. Aí pergunta pra Carmela se ela sabe como derrotar um Golem. Ela explica que tem que destruir a pedra mágica no núcleo, senão ele vai continuar se mexendo pra sempre. Zenos fica meio desanimado porque tava pensando em vender esse núcleo pra ganhar uma graninha extra. Mas fazer o que, né? Ele então manda geral atacar com tudo enquanto dá suporte. Os três já saem no pique pra cima do Golem. Quando estão avançando, os Zenos mandam um buff de agilidade para deixar geral mais rápido. E bem na hora do ataque, ele solta o buff de força e aí, boom, os três detonam a perna do Golem. Com uma perna só, o bicho perde o equilíbrio e vai pro chão, mas a alegria dura pouco, porque a pedra mágica no núcleo dele permite que o troço regenere para sempre. Do nada, o Golem dá uma patada na Linga que manda ela voando e atravessando umas 3 casas. Era pra ela ter virado purê, mas graças ao Zenos tá de boa. Já fazia tempo que o Zenos não se metia numa treta de verdade, então ele tava meio enferrujado, mas agora tá pegando o ritmo de novo. Ele só precisa lembrar de 2 paradas. Não pode se afastar muito da galera, senão os buffs perdem efeito. E como cada buff cura, agilidade e força tem uma ativação diferente, não dá pra usar tudo ao mesmo tempo. Então tem que ficar alternando conforme a treta pede.
Depois de um tempo, o Zenos percebe que o Golem não regenera instantâneo, ou seja, se eles derem dano suficiente de uma vez, dá pra travar o bicho. Ele manda as minas quebrar as duas pernas do Golem, e elas fazem isso direitinho, o Golem cai de novo, só que aí dá ruim. A Zafia vê uma criança escondida numa casa, e o Golem tá caindo bem em cima dela. Zenos tenta correr pra salvar a garota, porque tá longe demais pra mandar uma magia de proteção, mas ele não chega a tempo. Pela lógica, era pra menina já ter virado panqueca, só que por algum motivo o Golem pra no meio do caminho e não acerta a criança. Isso aí é estranho, porque segundo a Carmela, Golem não tem consciência pra proteger ninguém. Tem algo muito errado aí, e o Zenos saca o que tá rolando. Ele faz uma leitura do Golem e descobre que o Aston tá preso lá dentro. O guia, aquele doidão que contratou o serviço, fica de cara que o Zenos descobriu tão rápido, mas pensa, tanto faz, isso não vai ajudar ele em nada mesmo. O cristal mágico que o guia tinha era zoado, não dava pra fazer um Golem normal com ele. Então ele teve a ideia de usar um humano como catalisador. E adivinha quem ele enganou? Isso mesmo, o Aston. O cara implantou a pedra mágica no corpo do maluco e criou o núcleo do Golem com isso. Agora o Aston e o Golem estão fundidos pra sempre. O guia tá doido pra ver como o Zenos vai lidar com essa bomba, porque depois de salvar tanta gente, ele sabe que o Zenos vai penar pra tomar a decisão de matar o Aston. Zenos respira fundo e pede para as meninas saírem do campo de batalha. Elas ficam confusas, sem entender por que ele quer isso bem agora, que estão quase derrotando o Golem. Mas como confiam no Zenos, decidem dar espaço. Com todo mundo fora, o Zenos encara o Aston e fala que chegou a hora de resolver as coisas de vez. A relação dos dois começou quando o Aston tirou ele da favela, mas sempre teve segundas intenções. Só que agora, o Aston salvou aquela criança. O Aston ficou obcecado por grana e poder porque, quando era moleque, a irmã dele morreu por falta de grana para contratar um curandeiro. Aquela menina provavelmente fez ele lembrar da irmãzinha e por isso ele salvou ela no reflexo. Isso não apaga tudo de escroto que o Aston já fez, mas faz o Zenos se perguntar se ainda tem um restinho de humanidade ali. Mesmo assim, o Aston não tá bem da cabeça, então o Zenos não tem muita escolha. Ele saca o bisturi. E quando o Aston tenta esmagar ele, o Zenos dá um dash e transforma o bisturi numa espada, cortando os braços do Golem fora. Depois ele pula no ar e rasga o peito do Golem para ver o corpo real do Aston lá dentro. Ele não curte ter que fazer isso, mas precisa saber se é o Aston lá dentro, e não pode deixar o cara continuar causando. Aí ele corta o Aston no peito para quebrar a ligação com a pedra mágica. Mas em vez de deixar ele morrer, o Zenos cura o corpo do cara para manter ele vivo. O guia tá de boca aberta que o Zenos conseguiu fazer isso tudo. Exige um foco absurdo, ainda mais depois de já ter curado centenas de pessoas minutos atrás. O Zenos, sinceramente, não queria nem salvar o Aston. Se o cara morresse, tanto faz, mas alguém tem que pagar por toda essa destruição. E o Aston tá mais quebrado que os móveis da casa da Linga. Então o Zenos vai manter o cara vivo até ele abrir o bico e contar quem tá por trás disso tudo. E por mais babaca que o Aston seja, o Zenos admite. Se ele não tivesse dado aquela moeda de ouro como rescisão, o Zenos não teria salvo a Laylee nem aberto a própria clínica. E acima de tudo, como curandeiro, ele fez um juramento de salvar todas as vidas que puder, inclusive a do Aston. Zenos então levanta a espada e dá o golpe final na pedra mágica, destruindo de vez o núcleo e libertando o Aston do corpo do Golem. Depois disso, tudo se acalma. Quando o Aston recobra a consciência, ele finalmente entende o quão foda o Zenos é. Ele ainda estava meio consciente lá dentro do Golem e viu o Zenos dando suporte para geral na batalha. Aí caiu a ficha. O Zenos sempre fez isso, até quando fazia parte da equipe dele. Ser traído e usado como um boneco fez o Aston perceber o babaca que ele foi esse tempo todo. E agora ele sabe que não tem desculpa no mundo que conserte tudo que ele fez. Mas ele ainda quer pedir desculpa. Zenos, por outro lado, não aguenta ver a cara do Aston chorando e manda ele levantar a cabeça, mas não porque perdoou, e sim porque quer acertar um soco limpo antes de ir pra casa. Ele tava com esse soco entalado fazia séculos, mas bater no cara enquanto ele tava desacordado não ia ter graça. Agora que o Aston tá acordado, o Zenos não precisa mais se segurar. Ele ativa um boost de força de 10 vezes e começa a andar devagar na direção do Aston até mandar o soco mais satisfatório da vida dele. O Aston desmaia na hora, apagado igual luz de banheiro. Algumas horas depois, quando acorda, dá de cara com a Krishna olhando pra ele de cima. Ela diz que já encontrou os Zenos no caminho e entendeu o que rolou por ali. E manda real. Ele teve sorte de ninguém ter morrido, senão ia responder por homicídio. Mesmo assim, ela vai prender ele por vários outros motivos: destruição de propriedade, agressão e até atentado ao pudor, já que o soco dos Zenos deixou o cara pelado na frente de todo mundo. Ah, e ela tem um recado. Zenos pediu pra ela entregar. Primeiro, ela avisa que o Zenos pegou a espada do Aston enquanto ele estava desacordado. A lâmina era de primeira, e ele vai vender para cobrir os estragos que o Aston causou. Segundo, ela diz que tem mais um recado e manda ele olhar para a própria mão.
Quando ele olha, vê uma moeda de ouro. Era o acerto de contas do Zenos. Com isso, Zenos deixa claro que não quer nunca mais ver ou ouvir falar do Aston na vida dele. Aston abaixa a cabeça, derrotado, porque sabe que mereceu. E agora, literalmente, ele não tem mais nada. Depois de tudo que rolou, Zenos tá tão esgotado que mal consegue andar. A galera fica preocupada e se oferece para carregar ele de volta para casa. Ele até tenta recusar, dizendo que eles também devem estar cansados. Mas as garotas ignoram e carregam ele mesmo assim. Afinal, com o tanto que ele sempre ajuda, agora é a vez delas. Enquanto isso, lá na clínica, a Carmela já tinha contado tudo para Lely. Então, quando o Zenos finalmente chega em casa, ela tá esperando ele com um sorriso e pergunta: quer um chazinho para relaxar? A Krishna tá fazendo o que pode para descobrir quem tá por trás do lance do Golem, mas até agora não conseguiu quase nada. Tudo que ela sabe é que a pessoa se chama o Guia e que é bem difícil de achar. Ela até tentou rastrear o cara, mas não tinha pista nenhuma. O lugar onde o Aston se encontrou com esse guia já estava todo limpo, sem vestígio de nada. A Zafia também deu uma fuçada na guilda do submundo e ouviu que esse tal de guia só começou a aparecer por lá recentemente. Fora isso, ninguém sabe nada sobre ele. Ou seja, sair perguntando pra galera não vai ajudar em nada. A Krishna diz que vai continuar investigando o guia como se ele fosse uma ameaça, mas considerando o quão bem ele sumiu do mapa, ela acha que ele não vai aparecer tão cedo. Mas a Zafia pensa diferente. Acha que o guia vai voltar sim, porque gente assim não desaparece do nada, só quando tá planejando algo grande. E se for esse o caso, eles têm que se preparar para o que vier. A Krishna manda ela parar de tirar conclusão sem prova, porque não tem nada que indique que o guia vai voltar. Mas aí a Zafia retruca, falando que a Krishna também estava tirando suposição há 5 minutos. O Zenos interrompe as duas e pede para pararem de discutir. Ele pergunta por que a Krishna está sentada na mesa mais afastada de todo mundo, já que isso atrapalha a conversa. A Krishna responde que, mesmo sendo grata pela ajuda da Zafia outro dia, como cavaleira real, ela não pode ser vista batendo papo com semi-humanos assim, de boa. O Zenos já sente que uma briga vai começar e não quer nem saber. Então ele empurra todo mundo pra fora e manda geral ficar longe por hoje, só pode voltar se estiver ferido. Depois disso, ele senta na mesa dele tentando relaxar, mas aí a Lely aparece toda nervosa dizendo que teve uma ideia. Ela sabe que o Zenos está esgotado depois de usar tanto mana na luta contra o Golem, então ela estava prestes a sugerir que eles fossem relaxar numa fonte termal. Só que antes dela terminar de falar, a Zafia invade o lugar perguntando se o Zenos quer ir numa fonte termal com ela. O Zenos até acha uma boa ideia para sair da rotina e topa. A Zafia sai toda feliz. Um tempo depois, a Linga chega. Ela dá uma olhada para ver se ninguém tá por perto, então convida o Zenos para ir para a fonte termal com ela também. O Zenos ainda acha a ideia boa, mas não pode aceitar porque já combinou com a Zafia. Mas antes que ele diga isso, a Linga já fala que vai encontrar ele lá e vai embora. Logo depois, a Loewe aparece e antes mesmo dela abrir a boca, o Zenos já sabe o que ela vai falar. Como esperado, ela convida ele para ir na fonte termal também. E como ele adivinhou, ela toma isso como um sim e diz que vai encontrar ele lá. Pouco tempo depois, a Krishna faz a mesma coisa. Aí o Zenos começa a se perguntar por que do nada todo mundo quer tanto ir pra essa bendita fonte termal. Ele se lembra que a Lely ia falar alguma coisa antes de ser interrompida, mas ela não quer admitir que ia chamar ele também, então fica quieta. A Carmilla ouviu tudo e achou hilário que a Lely criou coragem à toa, só pra ser passada pra trás pelas outras. O Zenos nem faz ideia do que ela tá rindo. De qualquer forma, a Carmilla diz que vai também, porque faz tempo que não curte uma fonte termal, e aposta que coisas interessantes vão acontecer lá. Mais tarde, o Zenos tá de boa, relaxando na água quente quando a Zafia entra. Ele lembra a ela que aquele é o banho masculino, mas a Zafia responde que tá tranquilo, já que botou uma placa dizendo que o local tá fora de serviço, então ninguém vai atrapalhar. Na real, ela entrou lá prontinha pra dar em cima do Zenos, mas decide pegar leve e só bater um papo enquanto curtem o banho. Ela comenta que muita gente anda dizendo que ela mudou desde que conheceu o Zenos, e ele admite que sim, ela tá bem menos agressiva do que antes. Mas agora ele tá mais preocupado com o fato de que ela tá ficando perto demais. A Zafia queria que a conversa fizesse ele baixar a guarda pra ela se jogar em cima dele, mas como foi pega no pulo, começa a forçar a barra tentando cair nos braços dele. Nessa hora, a Linga aparece e grita com a Zafia, acusando ela de querer sair na frente e invadir o banho masculino só pra ver os Zenos. Mas no fim das contas, a Linga também quer a mesma coisa, então finge que tá tonta só pra cair em cima dele. A Zafia, no entanto, não deixa barato e agarra a Linga pra afastar ela dos Zenos. Enquanto as duas estão lá se embolando, a Loewe sai da água do nada e fala que também quer participar da bagunça. O Zenos pergunta por que ela tá ali e por que não tá usando toalha. A Loewe responde que estava escondida na água, esperando o momento perfeito pra aparecer. Rapaz, o que é isso? Ela queria ficar sozinha com os Zenos. E por que ela estava pelada? Porque queria mostrar o corpão todo sarado pra ele. Aí ela pergunta o que ele acha, mas o Zenos mal consegue ver alguma coisa porque a luz tá bem atrás dela. Mesmo assim, ele já tá achando tudo isso super estranho. Então ele só fica ali parado esperando as garotas terminarem essa palhaçada, torcendo pra elas se cansarem logo.
Só que aí a Krishna aparece do nada e começa a gritar com todo mundo por fazerem esse escândalo no banho dos homens, mas as outras já mandam na lata. E você veio aqui só pra ficar sozinha com os Zenos também. A Krishna até tenta se justificar, mas já era, a discussão começa. Agora são 4 brigando pelos Zenos. Ele já tá de saco cheio e grita pra todas irem embora e voltarem pro banho das mulheres. O grito foi tão alto que a Almin ouviu lá do outro lado. Ela não acredita que tem menina tão sem vergonha a ponto de invadir o banho masculino. Só torce pra esse bando de maluca não acabar com as férias dela. Logo depois, as garotas voltam pro banho feminino, todas meio cabisbaixas porque o Zenos dispensou geral. Mas, surpreendentemente, agora estão até se dando bem. A Almin fica de cara, não é todo dia que você vê uma humana, uma lobisomem, uma ogra e uma lagartixa gigante batendo papo numa boa. Depois de um tempo, todo mundo sai do banho e vai comer junto. Só que a Krishna ainda tá se fazendo difícil, fingindo que não é amiga do pessoal. Ela fica ali se segurando pra não se juntar à bagunça. Mais tarde, o Zenos coloca a Lily pra dormir e vai até a varanda conversar com a Carmela. Ela pergunta se ele tá curtindo. E o Zenos fala que sim, pelo menos até todo mundo começar a ficar bêbado e tentar sentar no colo dele. A Carmela acha graça e diz pra ele aproveitar enquanto tá tranquilo, porque a vida dele vai ficar bem mais complicada. O Zenos fala pra ela parar de zicar, mas já era. A intuição de uma fantasma nunca erra. Falando nisso, o Zenos lembra que fantasmas não podem ficar muito tempo no sol. Aí pergunta como a Carmela conseguiu ir até lá. Ela explica que se apossou daquele cajado ali e pediu pra Lily carregar. Fantasmas só conseguem possuir objetos aos quais estavam ligados quando estavam vivas. Zenos pergunta o que ela fazia na época, mas a Carmela foge do assunto e oferece uma bebida. No dia seguinte, rola uma explosão enorme na cozinha. Almin corre para ver o que aconteceu e encontra um dos donos do lugar estirado no chão. O fogão explodiu por causa das pedras de magia de fogo e ele se queimou feio. Almin é curandeira, então tenta ajudar. Consegue estabilizar ele, mas não é boa bastante para recuperar o braço. Ela diz que precisam levar o cara correndo pro hospital real. Mesmo assim, provavelmente ele nunca mais vai conseguir usar o braço direito. Aí o Zenos aparece pra ver o que rolou, e a Almin pede ajuda pra carregar o ferido. Só que o Zenos olha e acha que não é nada demais. Ele diz que tem uma carona pra pegar, se levanta e vai embora. Mas, antes de sair, ele simplesmente cura o cara, de graça, como agradecimento pela estadia. Depois vai embora com a Lily. A Almin fica puta da vida, achando que o Zenos só ignorou o cara ferido. Mas aí ela olha pro cara de novo, e percebe que ele tá completamente curado. Por um segundo, ela pensa que foi a magia dela, mas sabe que não tem esse nível. Só alguém tipo um santo ou um curandeiro de altíssimo nível conseguiria algo assim. Ela logo entende, Zenos é um curandeiro absurdo. Volta correndo pro trabalho pra contar isso pro chefe. O Bernardo fica chocado de saber que tem um curandeiro tão forte andando por aí. Ele comenta que o governo com certeza ia querer ter esse cara como aliado, mas não vão conseguir encontrar ele tão fácil, já que tudo que a Almin lembra é que ele tinha cabelo preto. Mesmo assim, o Bernardo diz que não vale a pena se preocupar. Se o cara curou um ferido grave sem pedir nada em troca, deve ser gente boa. Melhor deixar ele fazer o que quiser. Só que aí a Almin menciona que o Zenos estava usando um sobretudo preto. Isso chama a atenção do Bernardo na hora. Ele muda de ideia e diz que talvez valha a pena procurar esse tal Zenos. A Almin até topa, mas pergunta como ele pretende fazer isso. O Bernardo pensa um pouco e percebe. Como não tem nenhum registro oficial do Zenos, é porque ele não é registrado. Então provavelmente ele deve estar atuando nas áreas mais pobres. E Bernardo já tem um plano para achar o cara. Mais tarde, o Zonde arrasta o Bernardo até o consultório do Zenos pedindo ajuda. Ele encontrou um cara tossindo sangue e desmaiando, então levou até lá. O Zenos avisa para todo mundo se afastar porque pode ser contagioso. Ele faz uma análise rápida e vê que os pulmões do cara estão uma bagunça. Lembra até uma doença chamada pulmão vermelho, que foi uma pandemia pesada no passado, super contagiosa. Ele manda a Lely ficar longe e começa a tratar o paciente. Mas essa doença já devia ter sido erradicada depois que criaram a cura. Então o Zenos não faz ideia de como esse cara pegou isso. Aí o Bernardo se levanta e fica impressionado com a rapidez do diagnóstico do Zenos. Ele se apresenta como um dos curandeiros de elite do Hospital Real, embora não seja lá muito bom com magia de cura. Logo depois, a Almin entra correndo na clínica atrás do Werner e começa a dar uma bronca nele por fazer uma loucura dessas, ficar doente de propósito só para conseguir ser levado até os Zenos. Mas o Bernardo responde que não tinha outro jeito se quisesse conhecer os Zenos. Mesmo sentindo dor, ele pega um frasco do bolso e toma o conteúdo, explicando que tomou uma droga que causa sintomas parecidos com a doença do pulmão vermelho, só para enganar o povo da vila e ser levado até ele. Mas fala pro Zenos não se preocupar, que agora que tomou o antídoto, os efeitos vão passar. O Zenos pergunta por que diabos ele tinha uma droga dessas, e o Bernardo explica que foi ele mesmo que criou isso enquanto trabalhava na cura da doença anos atrás. O Zenos fica de queixo caído ao descobrir que o Bernardo é o famoso médico que desenvolveu a vacina contra o pulmão vermelho, o mesmo que ganhou o título de curandeiro de elite por causa disso.
Deixando isso de lado, o Ernardo diz que o motivo de estar tão desesperado para ver os Zenos foi porque a descrição do casaco dele lembrou um velho amigo. Ele pergunta de onde o Zenos conseguiu aquele casaco, e o Zenos explica que era do professor dele, mas que não sabe onde ele está agora. Aí o Ernardo muda de assunto e pergunta se o Zenos não toparia trabalhar com ele no Hospital Real, porque ele tá lidando com um probleminha e poderia usar uma ajuda. Bem nessa hora as garotas aparecem, dizendo que ouviram falar de um cara estranho enchendo o saco do Zenos, e já chegam prontas pra meter porrada se ele arrumar confusão. O Ernardo tranquiliza todo mundo, dizendo que não tá ali pra forçar os Zenos a nada, só quer fazer uma proposta de contrato. E o Zenos parece tranquilo com isso. A Sophie ainda pergunta se ele tem certeza, mas o Zenos acha que é o melhor a se fazer. Agora que o Hospital Real descobriu a clínica clandestina dele, seria bom ter o apoio do Ernardo. Além do mais, quando a doença do pulmão vermelho estava pegando pesado, o Ernardo fez de tudo para distribuir a cura de graça pro povo dos becos e favelas. Então, ele é gente boa. O Zenos acredita que pode confiar nele. Como parte do acordo, o Zenos é levado para o Hospital Real junto com Ernardo e Almin, e ele fica impressionado com o tamanho do lugar. É gigantesco. Depois de um tempo andando, eles chegam no escritório do Ernardo. Quando o Zenos se acomoda, o Ernardo explica o trabalho que quer oferecer para ele. Tem gente sumindo ultimamente e ele quer que o Zenos investigue isso. Zenos até topa ajudar, mas avisa que espionagem não é bem o forte dele. Aí ele pergunta se o Ernardo tem certeza que quer contratar alguém como ele para isso. O Ernardo diz que, como membro do Hospital Real, o Zenos vai ter acesso a vários programas e ferramentas especializadas, então vai ficar mais fácil conseguir informações. Mas o Zenos está com medo de chamar atenção demais e acabar revelando sua verdadeira identidade. Só que o Becker, ou Ernardo, tranquiliza ele dizendo que já inventou uma história de fundo. Se alguém perguntar, o Zenos estava estudando fora do país e acabou de voltar. O Zenos acha que isso não vai enganar os outros curandeiros, mas o Ernardo garante que com um curandeiro de elite endossando ele, ninguém vai questionar nada, pelo menos por enquanto. Depois disso, a Omin leva o Zenos até o dormitório do hospital, onde ele vai morar pelas próximas semanas. E para surpresa dele, a Lely já tá esperando lá. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali e a Omin explica que o Ernardo autorizou a mudança dela. Pelas regras do dormitório, curandeiros podem viver com cônjuges ou parentes próximos, então a Lely brinca que isso faz dela a esposa do Zenos agora. Mas na real, a Omin cadastrou ela como irmãzinha dele. Foi ideia da Omin trazer a Lely porque achou que o Zenos ia se sentir mais à vontade com alguém conhecido por perto. E a verdade é que o Zenos estava bem preocupado em deixar a Lely sozinha, então ele ficou muito agradecido com essa consideração. Assim que a Omin sai, a Carmela aparece também. O Zenos entende o motivo da Lely estar ali, mas não faz ideia do porquê da Carmela ter vindo até a capital. Só que ela não tem nenhuma razão específica, só gosta mesmo de perturbar o Zenos, já que coisas interessantes sempre acontecem perto dele. O Zenos até pergunta se ela tem noção de que, com tantos curandeiros por perto, alguém pode tentar exorcizar ela se descobrir o que ela é. Mas a Carmela nem liga, porque fora o próprio Zenos não tem muita gente ali forte o bastante pra isso. Mais tarde, o Zenos tá com a Omin no refeitório e ela pergunta como ele tá se adaptando. Ele diz que não tá tão ruim assim, mas que vai ficar ocupado por um tempo e ainda nem sabe como vai conseguir a licença oficial de curandeiro. A Omin diz que pode ajudar, já que conhece todo o processo. Ela começa a explicar que primeiro tem que fazer um teste de aptidão de cura. Se passar, você entra na Academia Real de Cura. Aí, depois de anos de estudo pesado, você faz uma prova para tirar a licença oficial. O Zenos já acha isso tudo um absurdo, mas ela continua. Se quiser trabalhar fora, como aventureiro ou com o exército, tem que tirar outras licenças. E ainda tem mais exames se quiser subir de nível como curandeiro. A maioria do pessoal do hospital tá ali para fazer pesquisa ou continuar os estudos, mas tudo isso parece demais pro Zenos. Então ele muda de assunto e pede para Omin contar logo sobre os desaparecimentos. A Omin diz que uma das vítimas foi um cara chamado Alfred. Ele era um curandeiro avançado e pesquisador no hospital, super talentoso e gente boa. Segundo o Ernardo, ele foi um dos principais responsáveis pela criação da cura da pulmão vermelho. O Zenos acha que o Alfred parece um cara legal e vale a pena tentar encontrá-lo, mas ainda não sabe muito sobre o caso, então pergunta se já tem alguma pista. Nesse momento, as portas do refeitório se abrem com tudo e entra o tal do Goldran. O Zenos pergunta quem é aquele cara, e a Omin explica. Ele é o vice-diretor do Hospital Real e um curandeiro avançado de classe 7. O Zenos não entende o que classe 7 quer dizer, então a Omin explica. Curandeiros são divididos em 3 níveis, iniciante, avançado e elite, e cada nível tem 7 classes. Um curandeiro avançado de classe 7 é o mais alto que dá pra chegar sem virar elite. Ou seja, o Goldran é alguém bem importante ali.
E segundo a Ulmin, ele tá concorrendo para se tornar o novo diretor do hospital. O atual diretor quase nunca aparece porque já tá bem velho, então o Goldran é quem manda de verdade no lugar hoje em dia. Só que pra Ulmin isso não é exatamente uma coisa boa. Sob o comando do Goldran, os ricos recebem tratamentos de primeira linha, enquanto os pobres ganham, no máximo, uma bolsa de gelo e um adesivo de melhore logo. E, pra piorar, o Goldran nem se esforça pra melhorar como curandeiro. Tem boatos de que ele subiu pra classe 7 na base de suborno. O Zenos já sacou que tipo de pessoa ele é e prefere manter distância, mas infelizmente isso pode não ser possível. A Ulmin acredita que o Goldran pode estar envolvido no desaparecimento do Alfred, mas o Goldran negou qualquer envolvimento. O Zenos até entendeu o que precisava fazer, mas não fazia ideia de como ia conseguir falar com alguém tão influente quanto o Goldran. A Human falou pra ele não se preocupar com isso, porque se o Zenos mostrar as habilidades de cura incríveis dele em algum dos programas, o Goldran com certeza ia entrar em contato. O Zenos sabe que é bom, mas nunca teve a chance de se comparar com outros curandeiros, então não sabe exatamente se tá no mesmo nível. Mesmo assim, tá disposto a tentar. Foi aí que um dos colegas da Human, o Cress, chegou e perguntou por que ela estava comendo no canto da sala sem ele. A Human mandou logo que ela come onde quiser. O Cress não entendeu a indireta e achou que ela estava só fazendo charme. Aí ele viu o Zenos e reconheceu como o aluno especial que um curandeiro de elite recomendou. Ficou meio com ciúme, mas disfarçou, falou que ia embora e ainda soltou pro Zenos não envergonhar quem indicou ele. O Zenos, meio confuso, perguntou pra Ulman o que foi aquilo. Ela explicou que o Cress é colega de turma e até que é gente boa, mas desde que foi chamado pelo Gold, ficou se achando demais. Quando o Zenos era mais novo, ele estava tentando praticar magia num cadáver que achou no beco, tentando ressuscitar o bicho. Antes que ele fizesse besteira e criasse um zumbi, o que viria a ser o mestre dele apareceu do nada e deu um tapão na cabeça dele. Disse que era um desperdício usar magia em quem já morreu, que ele devia usar para ajudar os vivos. Desde então, o mestre acolheu o Zenos e começou a treinar ele em magia de cura, junto com outro garoto chamado Veritra. Depois de só um ano, os dois já eram curandeiros excepcionais. Mas o mestre sempre avisava para não ficarem convencidos, porque curar uns machucadinhos não te faz um curandeiro de primeira. Voltando pro presente, o Zenos está tendo sua primeira aula como aluno da academia, e o tema do dia são monstros mortos-vivos. Conforme a aula rola, o Zenos até se impressiona. Ele já sabe de tudo isso dos tempos em que era aventureiro, mas a forma como estão ensinando é ótima para quem nunca teve contato com mortos-vivos. O professor pergunta se alguém tem dúvidas, e um aluno levanta a mão e pergunta sobre aparições, fantasmas. Infelizmente, o professor não sabe muita coisa sobre elas, além de que são o nível mais alto entre os mortos-vivos. Quase ninguém sobrevive para contar história, e toda a equipe de aventureiros que encontra uma dessas é dizimada. Ou seja, se encontrar uma, corre! E se a aparição ainda por cima fala foge dobrado, porque isso mostra que ela é absurdamente forte. O Zenos fica de cara, porque nesse momento ele tem uma aparição falante lá em casa, de boas com a Lely, e ele nem fazia ideia de que a Carmela era tão poderoso assim. Decidi não comentar nada para não assustar a galera. Aí o professor pergunta se alguém ali já teve algum encontro com mortos-vivos. O primeiro a levantar a mão é o Cress, que se apresenta e fala que passou alguns anos como aventureiro e que já derrotou uns 30 fantasmas. Todo mundo fica impressionado com a quantidade e começa a bater palma, e o Cress tá se achando. Mas aí ele vê que o Zenos não tá batendo palma e pergunta quantos fantasmas ele já derrotou. O Zenos consegue lidar com uns 50 de uma vez só, mas não quer chamar muita atenção, então fala que também consegue lidar com uns 30. O Cress chama ele de mentiroso, mas o Zenos insiste, e aí a galera percebe que ele quis dizer 30 de uma vez só. O pessoal fica em silêncio. Pedem pra ele contar como foi, e o Zenos fala que entrou uma vez no labirinto subterrâneo e tava cheio de fantasmas lá. Ele só ficou lançando cura até todos sumirem. A turma se toca que ele tá falando do labirinto dos andarilhos, um lugar que nem aventureiro de elite entra sem pensar duas vezes. Então, é claro que todo mundo fica impressionado, menos o Cress, que ainda acha que o Zenos tá mentindo, porque não aceita que ele seja melhor. Na aula seguinte, o assunto é círculos mágicos, e o Cress decide sentar do lado do Zenos para tentar mostrar que é melhor que ele. O Zenos nunca deu muita bola para círculos mágicos, achava uma perda de tempo, mas precisa assistir a aula. O professor mostra um círculo mágico básico e pede um voluntário para desenhar um no quadro. O Cress levanta a mão na hora e vai lá mostrar serviço. Ele desenha um círculo perfeito para um feitiço de cura simples e o professor elogia. Aí o Cress, todo metido, diz que o Zenos também queria desenhar um. O Zenos nem queria participar, mas agora não tem escolha. Como ele nunca estudou muito sobre isso, resolve desenhar um círculo que o mestre dele tinha mostrado uma vez, só para ver no que dá. O Cress começa a rir, porque o desenho do Zenos não parece em nada com os do livro. Mas, quando o professor olha, ele trava. Fica pasmo,
Porque o círculo dos Zenos vai muito além da cura básica, parece um círculo de regeneração, mas tem algo diferente. O Zenos confirma que é um círculo de regeneração, mas bem esquisito. Se o paciente perdeu vários dedos, o feitiço regenera um dedo aleatório. Isso parece bem complicado e consome mais mana do que qualquer pessoa normal aguentaria. Mas o Zenos consegue ativar sem esforço, embora ache o feitiço meio inútil, já que ele consegue regenerar dedos mais rápido sozinho mesmo. Aí o professor se dá conta, o Zenos é um gênio, e logo começa a implorar para ele entrar no laboratório de pesquisa dele. Mas o Zenos recusa educadamente, e o Cress fica morrendo de raiva com toda a atenção que o Zenos está recebendo. Mais tarde, naquele dia, chega até o Goldran a notícia de que tem um aluno novo que é absurdamente talentoso. Segundo os boatos, esse cara é forte o bastante para derrotar 30 fantasmas de uma vez, mas o Gold só responde que não tem tempo para ficar ouvindo fofoca. Logo depois, alguém entra na sala e avisa o Goldran que foram vistos vários mortos-vivos no cemitério. Aí ele tem uma ideia, vai mandar os Zenos nessa missão de exorcismo, e se o moleque realmente for tudo isso que estão dizendo, aí sim ele pensa em recrutar ele. Mais tarde, naquela mesma noite, o Zenos é enviado como parte do grupo de exorcismo, junto com o Cress. É o Cress quem lidera os outros alunos para enfrentar os fantasmas, mas rapidinho eles acabam cercados, e o Cress já começa a surtar. Só que antes de todo mundo virar presunto, os Zenos mandam um feitiço de cura nível altíssimo e apaga todos os fantasmas de uma vez. O Zenos ainda tenta elogiar o pessoal, dizendo que fizeram um ótimo trabalho atraindo os fantasmas para ele poder acabar com eles. Mas antes de terminar de falar, o Cress já começa a roubar o crédito, dizendo que foi ele quem lançou o feitiço poderoso. Como os outros alunos não viram direito o que aconteceu, acreditam nele e ainda vão correndo contar para os professores o quanto o Cress é incrível. Aí o Cress chega no Zenos todo cara de pau e fala que nunca vai reconhecer o talento dele. O Zenos não tá nem aí. Mas já que o Cress quer tanto levar o crédito sozinho, então que fique até o final, porque o problema com os mortos-vivos ainda não acabou. O Cress fica sem entender nada, mas poucos segundos depois o chão se parte e de lá sai um rei zumbi. A galera fica em choque, porque esse tipo de monstro é absurdamente forte, mas acham que tá tudo certo, porque afinal o Cress é o herói da noite, né? Então ninguém quer nem chegar perto da criatura, já que o grande Cress vai lidar com isso sozinho. E o Zenos até podia ajudar, mas melhor não atrapalhar, né? Pra ser justo, o Cress até tenta lutar com o Rei Zumbi. Ele manda seu feitiço de cura mais forte, mas não consegue causar dano nenhum no bicho. Não tem chance de vencer, mas o orgulho não deixa ele admitir derrota, então ele só fica correndo de um lado pro outro tentando não virar panqueca. Enquanto isso, a Uman fala para os Zenos que monstros mortos-vivos costumam ser atraídos por outros mais fortes. Então os fantasmas de antes provavelmente apareceram por causa do Rei Zumbi. Mas os Zenos acham que tem algo a mais nessa história. O Cress continua se virando, se curando toda vez que é jogado contra uma parede, mas uma hora ele acaba sendo agarrado pelo Rei Zumbi e tá prestes a ser devorado. Aí o Zenos resolve que já deu, é hora de agir. Ele se prepara e solta um dos feitiços mais poderosos dele, Mega Heal. Uma luz brilhante envolve o zumbi e a magia de cura intensa começa a queimar toda a carne podre do monstro até ele virar pó. Com isso, a missão finalmente acaba. Mas o que Almin falou sobre os mortos-vivos serem atraídos por outros mais fortes não sai da cabeça do Zenos. Aí ele percebe, o motivo do Rei Zumbi e dos fantasmas terem aparecido é porque a Carmela tá por perto. Quando o Zenos chega em casa, pergunta pra Carmela se ela sabe alguma coisa sobre o aumento dos monstros mortos-vivos por aqui. E, honestamente, ela não tinha ideia de que estava atraindo esses monstros. Ela pergunta pro Zenos se ele vai mandar ela embora por causa disso, mas o Zenos pensa um pouco e, considerando o efeito que a Carmela tem nos arredores, ele acha que seria mais seguro para todo mundo se ela ficasse ao lado dele. A Carmela fica sem graça quando ouve isso, porque é a primeira vez na vida dela como morta-viva que alguém diz que quer ela por perto. Então ela promete ficar do lado do Zenos, mas ainda assim vai continuar irritando ele sempre que puder. No dia seguinte, o Cress se encontra com seu supervisor, que quer elogiá-lo pela excelente performance no exorcismo. Segundo os outros alunos, o Cress resolveu tudo com um feitiço gigante, mas o Cress sabe que foi o Zenos quem realmente fez a maior parte. Como o Cress pegou todo o crédito, o supervisor diz que isso significa que o Zenos não deve ser tão impressionante assim como falam nos boatos, então ele não vai ser aceito no grupo do Goldran. O Cress poderia simplesmente sair por aí e manter o crédito pela performance dos Zenos, mas ele começa a se sentir culpado, então ele admite que não foi ele quem derrotou todos os monstros. Ele diz que foi o Zenos quem lidou com os mortos-vivos e o Rei Zumbi que viu tudo com seus próprios olhos. Depois ele sai do escritório do supervisor,
frustrado, porque sua credibilidade deu um grande golpe depois de admitir que roubou o crédito. Mas o Zenos salvou a vida dele e agora que falou a verdade tem certeza de que o Zenos será aceito no laboratório de pesquisa. Então, eles estão quites. Um tempo depois, o Ernardo, todo animado, fala pro Zenos que o laboratório de pesquisa do Goldran tá chamando ele. Parece que ele vai ser convidado a entrar na facção deles. O Zenos acha isso ótimo, mas fica um pouco surpreso, porque achava que o Krez ia pegar todo o crédito pelo exorcismo dos mortos-vivos. De qualquer forma, ele tá feliz por ter passado no primeiro obstáculo da investigação sobre o Goldran, mas o Ernardo avisa que ainda tem muito trabalho pela frente, porque o Zenos ainda vai ser entrevistado pelo professor. O Zenos pergunta por que tem tantos passos só para entrar em um grupo de pesquisa, mas o Ernardo explica que o Goldran tem tanto poder que ele é bem exigente sobre as pessoas com quem se relaciona. O Zenos pergunta por que o Goldran tem tanto poder assim, já que, se ele for só um curandeiro avançado, não seria um curandeiro de elite como o Ernardo quem deveria ter mais influência. O Ernardo diz que um título nem sempre significa poder, especialmente no caso dele, já que ele ganhou o título dele com o desenvolvimento de remédios. O Zenos não entende muito bem a política da coisa toda, mas diz que vai responder agora, então os outros desejam boa sorte a ele. Quando chega na sala de reunião, o Goldran apresenta-se, e a primeira coisa que ele faz é perguntar pro Zenos o que ele pode fazer. O Zenos responde que ele é um curandeiro, então só cura as pessoas, mas o Goldran diz que isso não é o suficiente. Qualquer curandeiro pode curar, mas alguém com as habilidades do Zenos deveria mirar mais alto. Ele assume que o Zenos deve saber que curandeiros têm muito poder nesse país. Na verdade, não seria exagero dizer que esse país só existe por causa dos curandeiros. Mas só a classe dominante colhe os benefícios do trabalho deles. Por isso o Goldran quer entrar para a classe dominante, mas não por algo tão nobre quanto o bem maior, e sim porque ele quer garantir que vai poder se beneficiar dessa exploração também. Ele acredita que a vida de uma pessoa só vale pelo que ela pode oferecer e que ele não tem intenção de tratar os pobres. Depois de falar tudo isso, ele pede pro Zenos reproduzir o círculo mágico que ele demonstrou na aula, para poder julgar ele direito. O Zenos não sabe o que desenhar o círculo vai provar, mas faz isso mesmo assim. Depois que o Goldran olha, ele se levanta e diz pro Zenos que ele pode entrar pro laboratório dele a partir de amanhã. No dia seguinte, o Zenos está andando pelos corredores quando, de repente, os membros do laboratório de pesquisa do Goldran passam por ele. Lá no final, o Zenos vê o Krez, que diz para ele se apressar e entrar na fila. O Krez dá as boas-vindas ao Zenos no grupo de pesquisa com um sorriso, mas aponta que como ele estava lá primeiro, o Zenos precisa respeitar ele como um superior. Afinal, a única razão de o Zenos ter sido aceito é porque o Krez o recomendou. Falando nisso, o Zenos pergunta por que o Krez contou a verdade, já que teria sido muito mais fácil mentir e proteger a reputação dele. O Krez responde que foi mais por culpa, mas também porque percebeu que poderia se aproveitar do sucesso do Zenos se ele entrasse para o grupo de pesquisa. O Zenos até agradece pela honestidade dele, mas segue com a conversa e pergunta por que eles estão na fila assim. O Krez explica que isso faz parte da ronda diária do Goldran visitando os pacientes. O Zenos pergunta se realmente precisa de tanta gente só para visitar um paciente, mas é tudo uma questão de fazer uma boa impressão, porque ele só visita pessoas que têm cargos de poder. O Zenos está ali porque quer investigar o Goldran, mas não vai conseguir fazer isso de trás da fila. Então, ele decide correr até a frente. O paciente diz pro Goldran que seu pé tá doendo muito desde ontem. O Goldran olha e descobre que é só uma torção simples, então diz que vai precisar só de 3 de seus subordinados para resolver isso. O Zenos não tem ideia do que o Goldran tá falando, mas aí ele vê o cara lançar uma magia e puxar energia de 3 estudantes. Depois usa essa energia para curar o tornozelo de um homem, mas parece que isso teve algum efeito nos estudantes que ele usou. O Zenos corre de volta pro Krezen e pergunta se ele sabe que tipo de magia é aquela que o Goldran usou. Aí o Krezen explica: o Goldran é especializado em magia de transferência de vida. É uma magia que transfere a força vital de uma pessoa para outra. Com isso, dá para curar ferimentos sérios, mesmo que o mago não seja super poderoso. Tipo, se alguém tá machucado, você pode usar a energia de outra pessoa para acelerar a recuperação. Mas se o ferimento for mais pesado, precisa de bem mais energia, por isso normalmente eles dividem isso entre várias pessoas. Na maioria das vezes, o efeito colateral é só um cansaço leve. O Zenos acha isso interessante e comenta que agora faz sentido o Goldran querer ficar cercado de curandeiros. Só que o Krezen diz que isso é só parte da história. Rola um boato de que o diretor atual, o Shalbar, tá prestes a se aposentar, então o Goldran tá tentando garantir votos para a próxima eleição.
O Zenos agradece pelas respostas, mas aproveita para perguntar se o Krezin conhece um cara chamado Alfred. Aí o Krezin diz que conhece sim, mas que não é muito fã do cara. O Alfred foi convidado para um dos jantares do Goldran e depois disso sumiu. Nunca mais foi visto. O Zenos pergunta o que ele quer dizer com jantar. E o Krezin explica: o Goldran sempre faz esses jantares com os subordinados favoritos dele. Ser convidado é tipo uma honra. Só que o Alfred desapareceu depois de ir em um desses e ninguém ouviu mais nada sobre ele. Mais tarde, o Zenos conta tudo isso pro Ernardo. Ele acha que já investigou bastante, mas o Ernardo fala que tão longe de terminar. Isso tudo confirma que o Goldran pode estar envolvido no sumiço do Alfred, mas ainda não é prova suficiente. Ele precisa que o Zenos vire um dos queridinhos do Goldran e consiga entrar num desses jantares para descobrir o que tá rolando de verdade, e ainda diz que vai pagar uma grana extra se o Zenos conseguir fazer isso. Mesmo querendo ir embora, o Zenos aceita continuar investigando. Mas ele diz que, independente do que acontecer, quer que o Ernardo conte tudo o que sabe sobre o mestre dele depois que essa história acabar. Enquanto isso, nos becos da cidade, a Linga tá lá tentando arrombar a porta da clínica do Zenos. Ela consegue entrar porque quer ajudar limpando o lugar enquanto ele tá fora, mas também aproveita para fuçar nas coisas dele. Aí ela sente que tem mais alguém ali e já se prepara para lutar, mas acaba sendo surpreendida. É a Zofia. As duas se encaram, perguntam o que a outra tá fazendo ali, mas a Linga repara que a Zofia também tá segurando um esfregão. Ou seja, teve a mesma ideia. Alguns minutos depois, a Loevia arromba a porta com um chutão porque também queria limpar a clínica para os Zenos. A Zofia e a Linga meio que já esperavam que ela fosse aparecer. Só não curtiram muito o fato dela ter chutado a porta, porque agora vão ter que arrumar isso também. No dia seguinte, lá na capital, o Zenos encontra o Krezin. E o Krezin fala que o Zenos teve a grande oportunidade de cuidar do cachorro de estimação do Goldran. Mas na real, o Krezin só estava querendo passar a responsabilidade para ele. O Zenos até se pergunta se o Krezin realmente faz parte da equipe de pesquisa, porque isso aí tá mais pra babá de cachorro. O Krezin explica que o Goldran tá ocupado com uma reunião com 7 nobres importantes com quem ele tá tentando fazer média, por isso alguém precisa cuidar do cachorro. Mas o Krezin não se incomoda, porque acha que fazendo esses favores ele consegue subir na hierarquia da facção. O Zenos pergunta se o Krezin realmente acredita que vai ser promovido, e o cara responde que esse é o único motivo de estar fazendo tudo isso. Se ele conseguir subir de cargo, vai poder entrar na elite do país e viver no luxo. O Zenos fica meio confuso, porque achava que as pessoas viravam curandeiros pra, sei lá, curar pessoas. E no mundo ideal até seria assim. Mas o Krezin manda a real, o mundo não funciona desse jeito. Ele até sonhou com isso um dia, com curar as pessoas e acabar com doenças. Mas a magia de cura dele não é essa coisa toda também, tem limite pro que ele consegue fazer. E como ele não consegue salvar todo mundo, ele decidiu usar o poder dele pra ganhar dinheiro. Aí do nada aparece um cara chamado Bonds e pergunta pro Kress se ele tá cuidando do cachorro do Goldran de novo. O Kress responde que tá só fazendo o que tem que fazer, mas o Bonds dá aquela alfinetada e fala que puxar saco do Goldran não vai ser suficiente pra subir na vida. Depois, sai andando. Aí o Zenos pergunta quem é aquele cara, e o Kress explica que o Bonds é o primeiro secretário do Goldran. Mas o Zenos fica tipo, sério? Aquele cara com cara de que nem sabe onde tá. O Kress entende a desconfiança, mas diz que o Bonds é amigo antigo do Goldran, então basicamente conseguiu o cargo por indicação. E quase não faz nada. Logo depois, o Bonds grita o nome do Kress. Provavelmente ouviu ele falando mal, e joga uma garrafa nele. Só que o Bonds tá tão bêbado que erra feio. A garrafa cai perto da cachorra do Goldran, a Madame Milk, que se assusta e sai correndo. O Kress entra em pânico porque sabe que o Goldran vai surtar se ele perder a cachorra. Ele corre atrás, mas justo quando a Milk atravessa a rua, uma carruagem passa e atropela ela. O Kress chega desesperado e tenta curar os ferimentos, mas mesmo usando magia avançada não é o suficiente para consertar tudo. A coitada da Milk ficou parecendo uma panqueca. O Zenos tenta consolar, dizendo que pelo menos ela não tá mais sangrando e vai sobreviver. Mas o Kress tá surtando, porque mesmo que ela viva vai ficar cheia de cicatrizes. E o Goldran só gosta dela porque ela é toda fofinha e perfeita. Se ele descobrir isso, o Kress tá ferrado. O Zenos não quer ver o cara se lascando, então levanta a mão e começa a curar a Milk. O Kress tenta convencer ele a parar, dizendo que não vai adiantar, que mesmo o Zenos sendo forte o bastante para derrotar um rei zumbi, regenerar pele perfeita exige muita habilidade e precisão. Só que enquanto o Kress falava sem parar, o Zenos já tinha terminado a cura. A Milk estava perfeita de novo, sem um arranhão. Até as costelas quebradas ele consertou.
mas mesmo assim ele diz que é melhor deixar ela descansando por hoje. Mais tarde, o Zenos volta e encontra a Min esperando por ele. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela diz que só queria convidar ele para dar uma volta. O Zenos acha meio inesperado, mas topa. Quando eles já estão caminhando no meio da mata, ele pergunta se ela tem alguma coisa para dizer. Aí ela vira pra ele e pede desculpa, porque se ela fosse mais forte teria conseguido chamar a atenção do Goldran e o Zenos não teria sido arrastado pra essa bagunça toda. O Zenos responde que ela não tem que pedir desculpa por nada, que o Becker já tá pagando ele por tudo isso e que na real, se não fosse por essa oportunidade, ele nunca teria conseguido colocar os pés no Hospital Real ou aprender mais sobre o mestre dele. Ele tá tirando muito proveito dessa situação, então manda ela parar de se culpar. A Min fica aliviada, mas aproveita e pergunta sobre esse mestre que o Zenos vive mencionando. Ela quer saber como ele era. O Zenos diz que, pra ser sincero, o mestre dele era meio esquisito, mas foi ele quem ensinou tudo, desde ler e escrever até magia de cura e como o mundo funciona. Então ele basicamente deve tudo a esse cara. A Min comenta que isso parece muito com o que rolou entre ela e o Ernardo. Quando ela começou como curandeira, foi o Ernardo que acolheu e ensinou tudo sobre pesquisa e magia. Só que a dedicação do Ernardo à pesquisa foi tanta que a namorada dele largou ele. Desde então, é a Min que cuida dele. O Zenos acha isso meio suspeito e pergunta qual é a real do relacionamento deles. Aí ela conta que o Ernardo é tio dela, por isso são tão próximos. Um tempo depois, os dois estão voltando pro Hospital Real quando o Cress aparece correndo desesperado. Ele se ajoelha e implora pela ajuda do Zenos, dizendo que se meteu numa encrenca feia. E pela cara dele, o Zenos já percebe que o problema é sério mesmo. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Felipe Senpai e nos vemos na próxima.